Fala galera, esse é mais um Café do Sodré e hoje a gente tem dose dupla, Renata Jorge e Josiane Louveira. Eu tenho que fazer tipo um, né? Fica ligado, aí não esquece, ativa a notificação do nosso canal, curte aí o nosso e compartilha também esse vídeo para todo mundo ver que a gente vai falar muito hoje sobre concurso público e advocacia também. Renata, Josiane, a câmera de vocês pode se apresentar, fica à vontade. Primeiro? Bom, meu nome é Renata Jorge, sou professora de Direito Administrativo, sou advogada há 22 anos e desde 2008 trabalho na área de concurso público, dando aula de Direito Administrativo para quem quer passar no concurso público. Muito bom. Eu sou a Josiane Louveira, sou professora de Direito Penal, Processo Penal e Leis Penais Especiais. Também sou advogada na área criminal. Leciono desde 2001 e advogo desde o ano 2000. Então, a gente hoje trabalha com a advocacia na área criminal e como professora também nessa área. Também leciono para concurso público, para pós-graduação, para graduação eu dei uma paradinha, mas o concurso e após a gente continua firme e forte, porque a gente vive trabalhando para aqueles que querem passar em concurso. Então, se o aluno quer passar em concurso, só vem estudar com a gente. Muito bom. Já fizeram até o jabá. É isso aí. É jabá mesmo. É isso. Eu digo que não vem estudar com a gente, é porque a gente, além de dar aula nos concursos, a gente tem mentorias próprias, né? Então, o aluno, ele escolhe, quero estudar com o professor tal. Sim. Procura a gente que você quer passar em penal, processo, lei, direito administrativo. Aqui, as pessoas estão aqui. Entendi. E no concurso público, assim, por exemplo, eu chego num curso lá para me matricular. Aí eu tenho lá, aula de Direito Penal. Eu tenho 2, 3 professores, eu posso escolher, né, na minha grade para montar, assim? Pode escolher. Assim, na realidade, os cursos, eles têm várias turmas, e em cada turma ele vai colocando os seus professores, só que você, assim, chegou e quer estudar com a professora Josiane. Uhum. Então, você fala assim, qual é a turma que tem a professora Josiane Louveira dando penal, dando processo, dando leis? Eu vou me matricular aqui, mas eu quero assistir as aulas com ela. Então, o curso vai te dar a disponibilidade de olhar a turma que a professora está, para você, então, naquela matéria, fazer aquele módulo direto com aquela professora. Entendi. Isso. Entendi. E assim, agora eu vou fazer uma pergunta, né? Aí cada um vai responder no seu tempo, porque por que foi lecionar ao invés de advogar? Teve alguma história assim? Não, deixa eu lembrar. Por que eu entrei na sala de aula? Como é que foi isso? Eu tive. Então fala a sua. Bom, concurso público, cada um tem uma realidade. Eu vou falar da minha realidade. Eu fiz letras antes de fazer direito concomitantemente, mas nunca, já dei aula um tempo de espanhol, dei aula de inglês, mas quando eu entrei para a faculdade de Direito, eu sabia que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Aí eu me formei em janeiro de 2000, fiz a prova da ordem em março, passei, não sei o quê, logo depois eu descobri que eu estava doente. E essa doença me incapacitou por 3 anos, que eu fiquei internada no INCA por 3 anos. Como eu não tinha muito o que fazer, né? A não ser tentar me recuperar, eu pedia para os meus pais levarem livros para eu ler, porque a parte psicológica é absolutamente fundamental em qualquer recuperação, né? E aí eu comecei a estudar. 3 anos depois eu fiquei bem, tive alta, não sei o quê. Foi quando eu comecei a estudar efetivamente para concurso, né? E aí eu cheguei num ponto, eu fiz um combinado, eu tive o privilégio de fazer um combinado com meu pai, de ficar só estudando um tempo. E assim aconteceu, e eu estudava de domingo a domingo, de janeiro a janeiro, até o mundo acabar, porque era aquilo que eu queria. Aí eu comecei a passar, aí ficava na específica, não sei o quê, até que chegou um dado momento... Mas tu estava estudando para fazer algum concurso? Magistratura. Ah, tá. Eu só estudava para magistratura. Que eu acho que esse é o erro que a gente vai... que eu vou pontuar, que a gente aprende, né, com o tempo, né? Aí eu comecei a passar, aí até que eu ficava sempre na matéria de Direito Administrativo. Que eu adorava penal, que eu gostava, tive bons professores na faculdade, tive aula com a Frânio, né? E aí, até que eu fiquei por meio ponto 2 vezes na prova oral da magistratura. E aí eu fiquei absolutamente, assim, abalada. Isso foi em 2008.
E aí uma amiga minha, que dava aula já, me estendeu a mão e falou, cara, começa a dar aula, eu acho que vai ser bom pra você, não sei o quê. Foi quando eu comecei a dar aula, né? 2008, e aquilo foi fundamental pra minha sanidade. Só que aquilo me abalou, assim, muito. E eu fiquei exatamente 10 anos sem estudar. E eu acho que esse é o erro de muita gente que estuda para concurso. Assim. O que eu posso falar é que eu agora estou retomando que isso sempre foi um projeto, né? Aí eu voltei a advogar, mas eu sou muito mais professora do que advogada. E sou feliz sendo professora. Eu acho que a sala de aula, ela cura. Né, Jô? Às vezes a gente está cheio de problemas, a gente está com problema em casa, com problema com o filho, com mil coisas, né? Porque a vida da gente são várias vertentes. E às vezes você está sem paciência, sem saco de dar aula, não sei o quê, mas você entra na sala de aula, aquilo cura. Porque dar aula é muito mais do que você compartilhar informação. É muito mais você compartilhar um acervo de informações, um legado, uma bagagem que a gente acumulou durante anos estudando, né? É o que a gente fala para os nossos alunos. O conhecimento, ele não vem assim. O conhecimento é uma construção diária, né? Diária, literalmente, é estudar todos os dias. Não há um dia que a gente não estude, porque ensinar pressupõe aprender, e aprender pressupõe estudar. Então, o que eu vejo é que tem muitos alunos que têm uma percepção imediatista, como eu tive há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, de achar que eu ia passar assim, pá. Hoje eu reconheço, porque a gente tem maturidade, eu tenho 46 anos, a gente tem maturidade de perceber que o concurso é um projeto de vida. Ninguém está procurando emprego, porque emprego a gente arruma, trabalho a gente cata, a gente quer uma posição na vida. Então, é um projeto de vida, a curto, médio e longo prazo, a depender do que a pessoa faz em casa, porque a sala de aula não é só assistir aula, né? Passar em concurso pressupõe você estudar em casa, você ter um planejamento. Então, quando a gente entra na sala de aula, né, Jô, a gente divide sonho, a gente participa do sonho do aluno, a gente divide expectativa, a gente divide informação, a gente divide experiência de vida, e isso nos engrandece. É verdade. Não é verdade? É verdade. Assim, eu faço as duas coisas concomitantemente desde sempre, né? Eu comecei a lecionar como professora mesmo. Em 2008 eu digo como professora mesmo porque em 98 eu já entrava em sala de aula como monitora dos meus professores. E assim que eu comecei a dar aula em concurso público. E comecei a advogar logo que me formei. Então, hoje eu faço as duas coisas. Eu tanto advogo quanto leciono. Mas a pergunta é: por que você mais dá aula ou você mais advoga? No meu caso, eu faço as duas coisas. Mas se você perguntar o que me dá prazer, é lecionar. Lecionar é o que traz prazer para minha vida. Eu, quando entro em sala, que eu subo no tablado, ali eu sou a minha realização pessoal e profissional. É o que ela falou. Quando você leciona, é hora do show. Você falou exatamente. Eu brinco com os meus alunos que eu digo para eles assim: peraí, olha, vocês não tinham que pagar mensalidade, vocês tinham que pagar ingresso. Porque quando eu entro nessa aula e eu subo nesse tablado, eu começo o meu espetáculo. Porque é o espetáculo da vida. É aquela coisa de você passar o que você sabe para quem está com sede de aprender e saber que aquela pessoa está te ouvindo, ela está vidrada em você, olhando e escutando e anotando tudo que você está falando. E cada vez que ela anota alguma coisa, ela está aos poucos colocando um tijolinho para construir o sonho dela. Então é o que a Renata falou. Dar aula, lecionar para concurso é algo assim imensurável. Entendi. Porque eu já lecionei para graduação, leciono para pós-graduação, mas o aluno de concurso, ele é o aluno diferenciado. Ele é aquele cara que vai para a sala de aula porque ele quer aprender, ele precisa aprender, ele aposta a vida dele naquilo ali. É diferente de quem está numa graduação e numa pós que quer um título. Veja bem, é claro que existe quem vai para uma graduação atrás de um sonho de vida. Foi o meu, por exemplo, eu era paupérrima, continuo pobre, tá, gente? Eu não fiquei rica. Mas eu era paupérrima, eu era miserável, né? Então, assim, a faculdade, a graduação foi o que me deu o que eu tenho hoje. Então, eu tinha uma expectativa de vida. Eu não fui para a faculdade porque meu pai disse, vai fazer. Muito pelo contrário, meus pais eram tão miseráveis culturalmente e financeiramente que eles não tinham nem noção de que uma faculdade poderia mudar a vida de alguém. Então, assim, aquilo veio comigo. Mas, assim, hoje não é a regra. A pessoa vai para a faculdade porque quer um título, porque tem que ter uma graduação, porque sabe que não consegue emprego sem nada.
Mas quem vai para o concurso, não. Quem vai para o concurso, ele vai em busca de um sonho. Ele vai realizar esse sonho de vida. Então, quando você sobe para dar aula, você sabe que você é um tijolinho na construção do sonho dele. Entendi. E aquilo ali faz tudo ser diferente. Faz tudo ser diferente. Lecionar para concurso é realmente hoje um prazer. Por isso a escolha por dar aula. E hoje, por que você advoga, Josiane? Porque eu preciso me sustentar, né? Só por isso. E o dia? Foi assim, hoje eu entrei na sala de aula. Vou entrar na sala de aula para dar aula. Como é que foi esse dia, essa decisão? Assim, a minha decisão de lecionar, ela existe desde que eu sou menina. Porque assim, eu sempre quis fazer direito e eu sempre quis ser professora. Sempre quis as duas coisas. Eu sempre quis fazer direito e ser professora. Porque eu sempre gostei de ensinar. Eu sempre gostei de falar o que eu sei para as pessoas. Então, quando eu entrei em sala a primeira vez para lecionar, foi assim, a realização do meu sonho. Então, não foi uma questão de aconteceu. Eu sempre quis. Eu fiz a faculdade já pensando em lecionar. Fiz a faculdade pensando que então já terminei a faculdade, eu fui para pós, então eu fui fazer especialização, por isso que eu fiz doutorado, eu fiz tudo porque a minha intenção era ser o quê? Eu quero ser professora. Eu vou advogar e vou querer ser professora. Então, assim, a hora que eu entrei em sala e que eu vi aquele monte de aluno me olhando e, assim, aquela sensação de que você vai chegar lá e vai falar para um público imenso de adultos, porque você já, pessoas que já têm formação. Em 2001, quando eu dei a minha primeira aula para concurso para a Polícia Civil, que eu entrei em sala e vi aquela sala repleta, assim, um tablado alto, e eu lá em cima, e olhando para todo mundo lá embaixo, me olhando com aquela cara, foi assim, o ápice da minha realização profissional, assim. Eu amo. Eu digo que duas coisas são ápice da minha realização profissional. Vestir a beca do Tribunal do Júri, porque eu amo fazer júri, e entrar em sala para dar aula para um público de concurso. São, assim, as coisas que me realizam profissionalmente. E, assim, Renata, vocês estavam falando para mim sobre o show na sala de aula, né? O que já aconteceu no meio desse show, né? Que acontece vários imprevistos. Já aconteceu. O que já aconteceu, assim, vamos dizer assim, a maior saia justa? Cara, já houve várias saias justas, assim. Uma que você não tem como esquecer, não adianta. Já vai pensando na sua também, que também vai responder. Houve saias justas, assim, engraçadas. Houve saias justas tensas. Certa vez eu estava dando aula e aí um aluno, do nada, ele surtou e ele bateu na mesa. Assim, eu me lembro que ele usava um cajado. Me lembro até do nome dele, não vou falar aqui, mas eu me lembro que ele usava um cajado, assim. Ele bateu na mesa. Aluno com cajado? Uma bengala? Como é que é isso? Era tipo uma bengala, mas não era uma bengala porque ele era uma pessoa jovem. Era um cajado. Uhum. E era uma palhaçada. Ele falava, nesse dia falou que ele era a reencarnação de São Francisco de Assis. E ele pegou o cajado, olha, foi um pânico, ficou todo mundo tenso. Nesse dia não foi engraçado, porque foi muito tenso, mas teve uma vez que eu estava dando aula e era uma turma de sábado. E todo sábado chegava uma menina e ela chegava de manhã. A aula era de 8 às 5h30, então ela chegava de manhã, deixava a mochila na sala, com o celular dentro da mochila e ia embora. E voltava tipo 5h15 da tarde. Passava o dia inteiro, desenrolava com uma coleguinha lá para ficar tomando conta da bolsa dela. No primeiro dia eu achei estranho. Aí no segundo sábado ela fez a mesma coisa, eu comecei a desconfiar. Falei, pô, essa mulher tá colocando esse telefone aqui para manter o localizador do telefone na sala de aula. Eram 5 sábados. E ela fez isso todos os 5. No último sábado, ela chegou, a aula acabava às 5h30, ela chegou tipo 4h40 de cabelo molhado. Eu dando aula, daqui a pouco bate na porta o menino lá do curso. Professora, a senhora pode vir aqui, por favor? Falei, claro. Aí eu vi que atrás dele tinha um cara. Aí eu saí da sala, fechei a porta, que ali eu já vi que ia dar problema, né? Aí o cara falou assim, esse é o marido da fulana? A senhora sabe quem é a fulana? Eu falei, de nome a gente não sabe quem é, difícil, né? Eu falei, não. Aí descreveu, pensei, é a garota. Ela, eu falei assim, eu sei quem é. Ela tá na sala? Tá na sala. Todos os sábados ela vem. De cabelo molhado. Aí ele falou, eu posso esperar acabar a aula aqui? Eu falei, fique à vontade, eu só não quero que você interrompa a minha aula.
se você entrar, você vai me atrapalhar e vai atrapalhar todo mundo. Então você espera aqui. Aí ele, tudo bem. Aí eu entrei na sala, cheguei pra ela, fulana, Segue esse cabelo. seu marido tá lá fora. Eu acho que ela ficou tão nervosa que o cabelo dela secou. Falei, cara, da próxima vez você não dá uma hora de chegar de cabelo molhado, porque todos os sábados você chega 5 horas assim de cabelo seco. Hoje, no último dia, você chegou de cabelo molhado. Cara, foi uma tensão. Acabou a aula, o cara entrou, o cara percebeu. E ficou aquele deixa disso. E depois eu fui descobrir que o pivô era da sala também. Era um aluno. E foi uma confusão. Foi lá na alfândega isso. Foi uma confusão e nesse dia eu falei, cara... Mas ele também estava na sala quando o malandro entrou? aluno, o pivô da parada tava na sala. Só que eu não me Nem se meteu, nem se meteu. Eu não me liguei que o cara era o pivô da parada. Eu ficava prestando atenção nela, no comportamento dela. Depois é que eu me liguei que o cara fazia parte da jogada. E o marido sabia. E foi nesse dia, não foi divertido. Porque foi um estresse, assim. Foi um estresse. Agora contando é engraçado. Não, pô, no dia foi complicado. E contigo, Josiane, qual foi a mais Assim, saia justa, engraçada, que tu acha que tu não esquece? São várias saias justas, né? Várias. É o que ela falou, nem todas são engraçadas, algumas são tensas. A minha primeira saia justa foi assim, horrorosa, porque eu comecei a lecionar, eu tinha 23 anos. Era muito menina, agora eu tenho 47, então quer dizer, são muitos anos de sala de aula, né? Então, com 23 anos, eu muito menininha mesmo, muito menina. Tinha acabado de me formar, estava dando aula. Aí entrei na sala e um senhor, eu digo senhor porque na época eu era muito menina, ele devia ter seus 50, né? Estudando pro TRE, lembra como se fosse hoje, estudando pro Tribunal Regional Eleitoral. Eu entrei em sala para dar aula, e aquela sala muito grande, eu dava aula num curso que agora não existe mais aqui, fechou o ano passado, mas era um curso muito grande, era curso de 150 alunos, 180 em sala de aula. E eu, até chegar lá na frente no tablado, porque você chegava e era lá atrás, eu andei, passei aquilo tudo. Aí quando eu subi no tablado, ele falou assim, essa é a professora? Mas eu tinha uma enteada. Na época, ia ser minha enteada porque eu era noiva do pai dela, né? E aí então, ela fazia o curso lá. E ela ouviu ele falando, essa é a professora? E eu ouvi quando eu passei. E o pessoal falou assim, é a professora. Ué, mas eu não quero ter aula com ela. Uma mulher. Ela é, na verdade, uma menina. Ele já conseguiu também... Como é que uma mulher vai dar aula de penal pra gente? Não quero ter aula de penal com uma professora dessa. A menina, a mulher, como é que mulher vai dar penal? Era aquela coisa assim, ele não conseguia entender como uma mulher jovem daria aula de direito penal. Ele achava que tinha que ser um homem mais velho, mais maduro, aquela coisa toda, né? E aí ele começou a incitar a turma, ele era um aluno já antigo, já vinha de outras turmas, e começou a fazer rodar um abaixo-assinado na sala e botou o nome do professor que ele queria que a turma assinasse. Olha, ela não pode dar aula pra gente. É uma mulher, uma garota, olha só como é que vai dar aula pra gente. E eu já tinha sentido aquele clima, já tinha passado. Aí eu fui pro intervalo, e a minha enteada, minha aspirante, a enteada, né, porque era filha de quem hoje é meu marido, ela virou pra mim e falou assim, Jô, tá vendo aquele cara? Eu falei, tô vendo, que tá me deixando constante que eu tô vendo o papel passando. E eu tava dando minha aula, sem preocupação no conteúdo. Ela falou assim, não, ele falou que tinha que ser tal professor, não vou falar o nome, que tinha que ser tal professor, porque você é mulher, você é jovem, como é que você é da penal, e que experiência de vida você tinha pra dar penal pra gente, que não sei o que, aquela coisa toda. Aí eu voltei pra sala, faz conta que você não me contou, faz conta que você não é minha enteada, faz conta que a gente não se conhece, vou deixar ele falar sozinho, vou continuar minha aula. Até porque eu sempre entrei em sala assim, vou dar o show, né? Então comecei a dar aula. No final ele já não conseguia mais que as pessoas assinassem, porque as pessoas foram vindo a aula, e quando eu percebi o que ele fez, eu dava mais ainda, melhor do que eu poderia dar, pra poder dar uma cala-boca nele. Só que ele não aguentou. Aí teve uma hora que ele levantou a mão e falou assim, quantos anos você tem, hein? Você tem. Olhei pra cara dele, você tá falando comigo? Aí ele falou assim, tô. Eu falei, não tá não, eu sou sua professora, eu não sou você, eu sou professora. Você não tem que perguntar quantos anos você tem. Eu não perguntei quantos anos o senhor tem. O senhor é meu aluno, eu sou sua professora, você vai ter que me perguntar a minha idade, se você quiser saber, numa situação bem diferente dessa, e de uma forma totalmente diferente dessa. Eu tô vendo que desde a hora que começou a aula, você tá incitando os alunos, e até agora eu não me imiscuí no seu dizer de que quer que tire eu, que eu sou mulher, que aquilo. Não falei nada disso. Por que eu não falei? Porque eu me garanto no que eu tô fazendo. Agora você não se garante no que tá fazendo, porque você é um velho, provavelmente tem um dobro da minha idade, pelo que eu tô vendo daqui. E agora que está estudando para concurso público, que não tem nenhum problema, você pode estudar para concurso público com a idade que você quiser, só que você tinha que ter a maturidade de reconhecer que você não estudou da minha idade, está estudando agora. Eu tenho a diferença entre você porque eu estudei antes de você. Só isso. Então você tem que respeitar.
Você tem que respeitar, esperar a minha aula terminar. Se você não gostar, você vai lá na coordenação e reclama. E não faz o que você fez aqui. Eu sei que o cara levantou pra vir me peitar. Aí, naquela época, era apagador, era quadro de giz. Branco, que era quadro negro ainda, né? Era um apagador igual uma raquete. Não sei se vocês lembram disso, uma coisa enorme. Foi assim um desfecho horroroso, porque eu morro de vergonha de contar, mas vou contar. Eu falei, se você levantar e chegar pra encostar em mim, pra me enfrentar, que eu vou sentar em cima de você vai sair na marra da sala de aula. Foi o erro da mocidade, né? Eu joguei o apagador nele. Você jogou? Joguei o apagador e bateu no meio da testa dele, assim, lembro como se fosse hoje. E ele veio pra me agredir, os alunos que seguraram ele, tiraram ele da sala. Foi assim a cena mais horrível da minha vida. Horrível, porque assim, eu perdi realmente a linha. Eu não tinha que ter tacado o apagador. Mas como ele levantou pra vir me peitar, eu não aguentei. Eu falei, gente, esse homem vai chegar pra mim, vai me bater, né? Eu pensando, já vou tacar o apagador nele antes de chegar aqui. Aí eu falei, ou você sai, ou você senta, ou eu vou sentar o apagador em você. Não vou esperar você chegar em mim. Ele não esperou, sentei o apagador nele. Aí ele veio pra cima de mim, os alunos pegaram ele. Mas assim, gente, olha, eu não me orgulho de contar isso não, tá? Eu tô contando porque é uma situação inusitada de sala de aula. Não vou pedir pra pagar depois, porque assim, aconteceu. Quem me conhece dessa época, lembra, eu tenho alunos dessa época, que hoje eu chego na delegacia, eu chego no tribunal. Professora, a senhora lembra aquele cara que a senhora agrediu em sala de aula? A senhora não agredi, né? Eu fiquei com medo do que ele vinha fazer, porque ele falou comigo de tal jeito. Legítima defesa, né? Foi uma legítima defesa antecipada, explícito do meu comportamento, mas eu dei com o apagador na testa. É bom que pode advogar em causa própria, não tem problema nenhum. Mas foi assim, isso é até bom pra você ver como é difícil ser mulher no nosso mundo jurídico, porque assim, eu tinha 2 problemas, eu era muito jovem e eu era mulher, né? E assim, eu tinha um terceiro problema, eu era bonita. Porque eu era mulher, jovem e bonita. Eu tinha um cabelo enorme, aquele corpinho fininho de garota que não teve filho ainda, né? Então você entra em sala, a pessoa já para pra te olhar assim. Ele te olha não como uma professora. É como objeto que normalmente as pessoas olham. Advogando, teve algum caso? Agora, advogando, com esse problema eu tive um problema, assim, na verdade, seríssimo. Eu não vou nem falar, quase que vi o nome da pessoa agora, porque foi um caso emblemático aqui no Rio de Janeiro. Em que uma modelo, na época, tinha sido acusada de ser a causadora da morte do marido. E foi o meu primeiro grande caso que pegou mídia, aquela coisa toda. A situação aconteceu porque ela era passista de escola de samba, tinha feito um monte de cirurgia, então foi acusada de ter participado da morte do marido, mas não foi, né? Tanto que eu absolvi e tudo mais, não tem nada disso. Só que o delegado, na época, outra época que eu já não era tão nova assim, porque isso já era 2003, mais ou menos, 2002. Eu já não era tão menina, já tinha meus 27 anos. E aí, então, o delegado da situação, ele quis dizer pra mim que o inquérito não estava lá pra eu pegar. Inicialmente o delegado era, inclusive, hoje que eu tenho o prazer de falar, que era o Dr. Marcos Vinícius, né? E aí ele saiu naquela época, foi pra 5ª DP, pra chefia de polícia, aquela coisa toda. No início eu não tive problema nenhum, mas aí o substituto dele, quando chegou, me viu ali, viu aquela menina, né? E falou assim, não, o inquérito não tá aqui, se você quiser você volta aqui depois. Eu falei, você não. Aí foi a mesma coisa. Eu tô te chamando de doutor, você tem que me chamar de doutora, tem que me respeitar, eu não sou nenhuma menina. Porque no início ele não queria nem me atender, viu aquela garotinha num balcão, que o balcão era quase maior que eu. Então, ele não quis ter nenhum respeito. E aí, no dia de ouvir, como tinha muita imprensa em cima, ele veio querer me dar voz de prisão. Porque eu tinha falado pra ele, eu fui pegar o inquérito, ele não quis me dar. Aí eu falei pra ele que ele tinha que me dar antes de ouvir a cliente, senão ele não ia ouvir, senão não ia apresentá-la pra ser ouvida. E aí, ele falou assim, não, a senhora tem que trazer. Aí ele começou a me chamar de senhora, a senhora tem que trazer ela, que eu falei, só vou trazer se eu ver o inquérito, se eu não ver. E outra coisa, o senhor tá dizendo que o inquérito tá na justiça, não tá? Então tudo bem, então ninguém vai ouvir ninguém agora. O que eu fiz? Pedi pro estagiário vir na vara, que era a 2ª vara criminal, para ver se o inquérito estava aqui. O inquérito não estava. Eu falei, pede para a secretária do juiz dar uma certidão de que o inquérito não está aí. Ele foi me mandou essa certidão, naquela época era fax ainda, né? Chegou no fax da delegacia. Falei, pronto, doutor, o inquérito não está lá. O senhor não levou o inquérito para lá, o inquérito está aqui, eu quero ver. E ele falou, se o inquérito está lá e que discutir, eu vou prender a senhora que a senhora está me desacatando. E aí a imprensa inteira ali, eu falei, então o senhor está preso por abuso de autoridade. E aí foi uma discussão horrível também, por conta dessa situação dele achar que, assim, quando eu comecei a me alterar com ele e a mostrar pra ele o conteúdo, aí foi quando ele começou a respeitar. E aí a situação depois se resolveu bem, foi tranquilo, mas o início também foi assim. Hoje já não mais, hoje eu acho que as pessoas estão um pouquinho mais habituadas com a mulher professora de penal e processo penal, com a mulher advogada, e assim,
eu acho que a maturidade também vai chegando e as pessoas vão conhecendo. Hoje eu tenho um nome que, quando eu chego, a pessoa já conhece, ou é porque é meu ex-aluno. Então eu chego na delegacia, é a Louvera chegando, é a Louvera chegando no fórum. Então hoje, acho que mostrando o profissionalismo também vai mudando. Vai mudando muito. Mas como no início você é jovem, é mulher e está numa área criminal onde normalmente os homens dominam, né? Foi um pouco complicado. Mas tudo valeu a pena, serviu para crescimento, né? Mas acho que existem algumas variantes aí que precisam ser pontuadas. Precisam. Algumas variantes, assim. Eu comecei a dar aula, eu tinha 30 anos, sei lá, 30 e poucos anos. Então eu também era jovem, né? E não tinha experiência de sala de aula. Todo mundo que começa a dar aula, e isso é absolutamente normal, se sente inseguro. Porque você não sabe o que você vai encontrar. Essa insegurança dura 5 minutos, tendo em vista o domínio que você tem na matéria. Só que de uns tempos pra cá, eu percebo um movimento muito estranho nos alunos. Eu já tive aluna que me perguntou se eu era operada. Se eu nasci homem e virei mulher. Sério, porque meu nome é Renata Jorge. Jorge é sobrenome, né? É o único sobrenome que eu tenho, porque minha família é do Oriente Médio, enfim. Mas é assim, se eu era operada, eu achei que era brincadeira. Eu, que nem uma idiota, já operei apêndice, já operei vesícula. Mas isso aí eu levei na brincadeira, assim. Com o passar do tempo, você percebe, assim, a gente lida, por exemplo, com alunos trans. Não é? E é um desafio pra gente, porque a gente, às vezes, não sabe como falar com a pessoa. E a gente não quer faltar com respeito com aquela pessoa. Você tá vendo que é uma pessoa, que é um aluno trans, homem ou mulher, e você quer que a pessoa se sinta à vontade na sua aula. E você não sabe como falar, você não sabe como, né, tratar. E essa coisa que, assim, eu e Josiana, a gente tem uma, entre muitas aspas, tá? Uma fama, né? Muitas aspas aí, né, Jô? Porque a gente é muito legal, né? A gente é. Muitas aspas mesmo. De que a gente é braba, de que a gente... Por que isso acontece? Porque quando a gente começou, a gente era muito jovem. Exatamente. E o público, na época, era eminentemente masculino. Pra polícia, pra polícia principalmente. O aluno de tribunal, o perfil do aluno de tribunal é completamente diferente do perfil do aluno da polícia, né? Então você tem que entrar na sala de aula com uma carapaça, quase uma que proteção. Um personagem. Que não é a gente. Quase um personagem. Como eu Aquilo não é seu. Aquilo não é você. Hoje, que eu já tenho muitos anos... Digamos que assim, é uma proteção profissional. Exatamente. Digamos assim, como ela está falando de delegacia e tudo mais. Exatamente. Você não ri, você não faz brincadeira. Você demora. Quando você percebe que um aluno te olha, porque a gente percebe porque a gente não é idiota, né? Quando você percebe que um aluno te olha com um olhar, né? Eu evito o contato visual, porque eu não tô ali para seduzir ninguém, eu tô ali para trabalhar. Não, a gente não admite certas brincadeiras em sala de aula. Depois que você vai pegando intimidade com a turma, você vai relaxando, né? Mas isso foi um comportamento que a profissão nos impôs. E muitas vezes as pessoas têm uma ideia muito errada da gente, né? Essa coisa do machismo, isso não é papo blá blá blá, isso é uma coisa real. Da pessoa te subjugar porque você é mulher, porque você é jovem. Então a gente tem que reafirmar o nosso valor diariamente. Sim. Isso cansativo. Cansativo. Hoje em dia eu não tô nem aí. Eu posso falar que eu tô cagando hoje em dia? Então, hoje em dia eu tô cagando. Porque eu tô cagando mesmo. Hoje a gente já entra em sala relaxada. Sim. Então, assim, quando eu tô dando aula e vejo um aluno babaca mexendo no telefone para verificar a veracidade daquilo que eu falei, eu tô vendo o que ele tá fazendo. Mas aquilo já não me incomoda mais. Houve um tempo que aquilo me incomodava. Aquilo não me incomoda mais. Sim. Porque o tempo que ele tá perdendo, verificando se o que eu tô falando tá certo, ele podia ter prestado atenção na minha aula. Então, assim, esse tipo de coisa a gente vai melhorando com o tempo, vai aprimorando com o tempo. A gente aprende técnicas de literalmente ignorar, porque a gente sabe quando o aluno é do mal. Bom, a palavra aluno, né? Aluno é luz, aluno é, né? A gente sabe, a gente sabe quando o aluno é do mal, quando o aluno é do bem, quando o cara tá perguntando porque ele realmente não está entendendo. Quando o cara pergunta de sacanagem pra te testar, e aí eu adoro que eu mato no peito. Eu também. Porra, no ângulo. Ou então quando o cara não está entendendo, ele quer entender. Ninguém é obrigado a saber direito.
Tem advogado que se forma que não sabe nada. Aliás, a gente sai da faculdade cru, todo mundo sai cru. Tanto que vai fazer provinha pra OAB, Entendeu? A gente tem sim. Exatamente, fica tomando pau na prova da ordem, né? Ninguém é obrigado a saber direito. Então, a gente tem que ter a paciência de explicar devagar, de entender para o aluno, de explicar para o aluno, fazer com que ele entenda que só assistir a aula não é o suficiente, ele não vai conseguir nada. Que ele tem que dar a colaboração dele em casa, estudando, comprando livro. É o que eu falo, não adianta, você não vai passar com um PDF milagroso. Você vai passar sentando a bunda na cadeira, estudando. Aí você vai ficar com varize, vai ficar com dor nas costas, vai ficar com 9 graus de hipermetropia. É aquela frase, eu não gosto de frase feita que eu acho cafona, acho brega, né? Acho bem cafona, né? Coisa, gratidão, acho cafona. Mas tem uma frase que eu acho que é real, assim. Você só vai usufruir do ponto final se você suportar o processo. O propósito que você vai alcançar é um propósito, quanto maior o teu sonho, maior a torre, né? Mais difícil. Mas o caminho para você percorrer é um caminho árduo. Teremos momentos de desespero. Haverá um momento em que você vai querer desistir. Haverá um momento que você não vai achar que você não sabe nada. Você vai ficar deprimido. Você vai ficar... Isso vai acontecer. Comigo não, mentira, isso vai acontecer. Vai ficar deprimido, vai ficar ansioso, vai se sentir um merda. Porque você tem que estudar. É o que eu sempre digo. O estudo, ele inclusive compromete relações. Muita coisa. Porque se você não tiver uma sintonia muito fina com o teu parceiro, com a tua parceira, não importa com quem você tá contigo, né? Essa pessoa vai se emputecer e é normal que ela se emputeça. Porque ela quer a tua companhia. Só que sexta-feira à noite você não pode mais tomar chopp, porque sábado você tem que estudar. Sábado você tem que dar aula. Então você tem que, sábado à noite você sai, você faz alguma coisa. Só que às vezes você tá tão cansado. Que você não faz nada. Tão exausto. E você se torna uma pessoa chata. Porque você só pensa naquilo. Como sai o edital? É de domingo a domingo. Então, o estudo compromete convívio social. O estudo compromete relações. Mas o que eu sempre digo pros alunos é que só existem 2 pessoas no concurso público. O cara que passa e o cara que desiste. Porque só não passa quem desiste. Se a pessoa mantiver a determinação, a persistência, ela vai passar. Se ela não passou ainda, é porque falta alguma coisa. 50% é técnica, é estudo, e 50% é cabeça. Às vezes a gente tem aluno que é ótimo, e chegou no dia da prova, o cara pifou. O cara ficou tenso, o cara ficou ansioso, o cara não conseguiu, o cara deu um bloqueio. Quando ele chegou na casa dele, ele conseguiu fazer a prova inteira. Então tem que ter um preparo emocional, você tem que ter um arcabouço psicológico, porque senão você não vai superar o processo. Sim. Porque é difícil. Não é só sentar e estudar. E outra coisa que eu tenho ranço, no ranço eterno, é essa babaquice de horas líquidas. Entendeu? Essa coisa do coach, Cada um sabe de si. Quem sou eu? Exatamente. Isso aí eu vou além. Eu vou aproveitar só para dar sou eu? Um ponto na sua fala. Eu acho assim, a gente vê hoje 300 mil livros de autoajuda, né? Coach de tudo quanto é jeito. A história da Josiane não é a minha história. O livro que ela escreveu não vai... Eu posso ler o livro dela para ter conhecimento da causa dela. Mas eu sou uma pessoa, ela é outra, você é outra. Cada um tem uma história. Então assim, não é o jeito que você agiu que vai ser o certo para mim. Exatamente. Né? E hoje os caras vendem como se fosse, essa forma de bolo aqui que eu consegui vai servir para você também, vai servir porra nenhuma. É uma cagação de regra. Exatamente. Essa questão de autoajuda, essa questão de coach, assim... nada contra, mas tudo contra os coaches, assim, porque assim, eu tenho vários amigos que são coaches, né, então fica complicado falar, mas e eu conheço pessoas que se dizem coaches. Contrata quem quer. Contrata quem quer. Eu conheço pessoas que se dizem coaches e que levam a sério o que estão fazendo, e conheço outros que é só venda mesmo, só marketing, né. Então tem professores que são professores e que se dedicam e que vê o perfil de cada aluno para dizer para ele como é que ele deve estudar. Ele orienta realmente. Então assim, eu não gosto de generalizar nunca, porque tem aquelas pessoas que são sérias, né? Mas hoje tem autoajuda, como você falou, pra tudo. Você entra no Instagram, você tem autoajuda para relacionamento. Como conhecer? Pra mulher, então, como fazer o homem se apaixonar por
amo você, gente. Coach Pelo amor de de Deus. vida. Né? O homem que se apaixona pela Renata nunca vai se apaixonar por mim, porque nós somos indivíduos completamente distintos, Exatamente. entendeu? Então, assim, não dá pra se apaixonar por ela e pra mim. Assim como não dá pra quem ela se apaixona ou me apaixona. Então, isso serve pra tudo, não é só pra amores. Isso é pra estudo, é pra tudo. Então, assim, a forma que você vai estudar, eu sou uma pessoa que pra aprender, eu preciso ouvir e escrever. Eu não aprendo lendo. Não, o computador pra mim já não serve. Pra mim também não dá. Pra mim não eu dá. não consigo ler Eu na tenho tela que do ter papel na minha computador. mão. Eu tenho que ter eu tenho que rabiscar. Eu sou uma pessoa que eu só aprendo quando eu crio esquemas. Eu tenho que criar meus esquemas, eu tenho que sublinhar. Se eu ler uma página e eu não riscar aquela página, você pode ter certeza, você não sabe o que está escrito ali. Sim. Porque eu já leio escrevendo em cima, porque eu fico criando mnemônicos para poder eu lembrar daquilo depois. Não é assim que todo mundo estuda. Tem gente que entra em sala, eu vejo o aluno que chega na sala e ele não tem um caderno. Ele chega na sala, senta e fica lá te olhando. Fala nada. Tem outros que... Professora, peraí, fala de novo, porque tá escrevendo o que você fala. Então, assim, não dá pra você dar aula achando que todos os alunos vão estar te entendendo da mesma forma. Então, é o que a Renata falou. vão aprender da mesma forma. Você tem que dar aula olhando pro teu aluno e vendo. Eu fico de longe, eu fico assim, que ruguinha é essa na sua testa que você não tá entendendo o que eu tô falando? Eu hoje já chego, essa sala tá cheia. Fala pra mim que você não tá entendendo. Não tá entendendo o que tá escrito. Ou não tá aceitando. Também tem isso, né? Eu digo isso. É o que eu falo. Olha só, leva para o coração. Não cabe a você, não cabe a mim Aceitar. dizer que concorda, que não concorda com o que está na Constituição. Ponto. É aceitar. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceitar. Eu advogo na área de família. Então eu, Renata, como advogada, te falo que eu não concordo, porque acho que não tem concretude, não tem efetividade alguma com a prisão civil do devedor de alimentos. Não tem mesmo. Eu acho que esse tipo de prisão satisfaz outros anseios que não a necessidade da criança. Porque a obrigação alimentar cumpre um binômio, de acordo com a capacidade contributiva, paga mais quem ganha mais. Necessidade de quem recebe, que é o alimentado, e possibilidade de quem paga. Mas eu não tenho que achar nada. Eu acho que a legislação tinha que fazer o patrimônio do cara sangrar. Porque nós não estamos nesse nível de evolução espiritual da autofecundação, nós mulheres, né? Um dia, quem sabe, a gente chega na autofecundação. A gente não está nesse nível ainda. Então a gente precisa do gameta masculino. Então tem que ser compartilhado aquilo ali. Eu não concordo. Mas eu não tenho que concordar com nada. Eu tenho que cumprir a lei. E acabou. E é isso que as pessoas falam. E outra coisa, assim, que eu acho importante falar, assim, eu preciso pontuar isso. Além da cagação de regra, eu acho, a gente precisa pontuar aqui com seriedade, assim, duas coisas, né? Primeiro, para de preguiça. O aluno não pode ter preguiça. Exatamente. Ponto. Então, assim, primeira aula eu indico livro. Tem que ler livro, pô. É alfabetizado? Então tem que ler. Ponto. Aí eu falo, vocês acham que vocês vão passar com um PDF milagroso de quem você não sabe nem quem fez aquele material? Copiou, é custo de retalho. Aí a pessoa, o que vocês fazem? Eu falo pra eles, vocês estão lendo lá, sei lá, Poder de Polícia. Aí tá com dúvida na delegação do Poder de Polícia. O que você faz? Entra no Google, que tem um monte de porrada de informação errada. Ao invés de você perder o seu tempo pesquisando, compra um livro, tá com dúvida? Vê o índice, aí eu vou ler o livro. Aí o livro vai te explicar. E aquilo é um livro, aquilo é um autor, aquilo é um doutrinador. Então as pessoas não podem ter preguiça, elas têm que estudar. Outra coisa que é importante pontuar, é absolutamente impensável a pessoa supor que pode passar no concurso que caia qualquer ramo do direito sem ter a Constituição. E não é a Constituição, jovens, no celular. Porque o nosso processo cognitivo, essa é uma questão neurológica que a medicina legal comprova. O nosso processo de cognição, que consiste em estimular as sinapses, exige repetição. O cérebro trabalha por repetição. Exatamente. Eu só consigo aprender aquela informação, eu consigo ler o livro, mas eu tenho que fazer um resumo. Tem gente que não consegue, tem gente que consegue estudar ouvindo música. Eu só consigo estudar, Renata, de madrugada, porque tem silêncio. Por isso que essa cagação de regra é inadequada. Cada um tem a sua vida. Porque você só vai passar se você estudar 12 horas líquidas. Por nenhuma, porque eu posso te falar que houve uma época na minha vida que eu ia pra biblioteca 8 da manhã e saía às 10 da noite, de domingo a domingo, porque eu não tinha vida social. E hoje eu vejo que a maioria do tempo, a maior parte do tempo que eu ficava lá, eu não aprendia nada.
Então, quanto menos tempo, eu acho também isso, né? Quanto menos tempo a pessoa tem, porque ela trabalha, né? Mas ela tende a otimizar o pouco Mas ela tempo dá, que ela tem. mas ela dá qualidade. Mas ela dá qualidade ao estudo dela. Não é a quantidade. Não é a quantidade. Eu posso falar sacanagem aqui? Pode. Pode falar? Pode, aqui à vontade. Vai falar? Pode, falou que é liberado. Pode. Não adianta. Aquela pessoa que a gente tem um amigo que é professor, né? Que fala que transa com a mulher todo dia. Isso é mentira. É, pra Ninguém começar, transa casou, todo não dia. transa todo dia, Transa né? todo dia, isso é impossível. Ninguém transa todo dia que dirá casado. Então, assim, a gente chega num ponto da vida, quando você começa a jogar bola, que você é um menino de 12 anos, você acha que você tem que jogar todo dia para ser um bom jogador. Quando você se torna um jogador, você percebe que você não tem que jogar todo dia, você tem que jogar bem. Até porque senão você lesiona. Sim. Justamente. Então esse papo de não é a quantidade de horas, Sim. é a qualidade do que você está fazendo pelo teu projeto. Agora, como você vai estudar, isto é um problema seu. Sim. Você tem que ter uma organização sua e não sei o que eu vou te dizer. Mas você tem que encontrar uma organização. Não, esse tem exemplo... gente que estuda 2 vezes, sei lá, uma matéria por dia, 2, 3, 4, 5, não importa. E esse exemplo que você falou, até me lembrei aqui, quando eu fui entrar pro batalhão, né, que eu fui me inscrevi pro curso do BOP, eu não tinha conhecimento de treinamento, de nada, nem gostava de correr. O meu esporte era jiu-jitsu e musculação e ponto. Mas eu teria que correr, porque eu teria que correr 10 km nas paineiras e tudo mais. E eu não tinha treinador, não tinha nada disso. Então o que eu fiz, meu irmão? Eu vou correr 10 km até ter o tempo isso na minha cabeça, porque eu não tinha conhecimento técnico daquilo ali. E dentro do batalhão eu acabei virando atleta de ultramaratona de montanha, que é a corrida. Aí eu tive o conhecimento que eu tinha que na quarta-feira eu tinha que dar tiro, na terça-feira eu tinha que fazer uma recuperação, no domingo eu fazia o meu longo, eram treinamentos diferentes. Então assim, exatamente quando a gente, assim, você acha a tua fórmula de estudo para você, como funciona para você, eu acho que facilita mais, né? As pessoas às vezes, me dá uma dica para estudar. Exatamente. Acha a tua fórmula de estudo ali, onde você consegue se concentrar, onde você consegue captar a informação que você está extraindo do livro, está extraindo do material que você tem, para você se adequar dentro daquilo ali. É porque não existe assim uma dica precisa. Não, claro que Me dá uma dica de como que eu vou estudar. Não tem uma dica. Você sabe como que você aprende? Você sabe como que você vai desenvolver aquele entendimento? Como que você vai criar a informação para guardar? Então cada um tem a sua. Não adianta, é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Não adianta você fazer, você vai aprender isso, você hoje vai estudar direito penal durante 4 horas. Aí vai dar um intervalo de 1 hora para almoçar, à tarde você não vai ver mais penal, você vai ver constitucional. Então assim, cada uma... Tem gente que não, tem gente que prefere eliminar uma matéria, depois eliminar outra, ou tem gente que prefere estudar outras matérias. Então assim, não dá pra você chegar aqui, o ideal é você fazer assim, não, o ideal pra mim é esse, e pra você? É diferente. Então, não existe essa dica definida. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de memorização, cada um tem a sua capacidade de entender e apreender aquele conteúdo. Porque assim, eu digo por mim, eu sou uma professora que quando eu dou aula, eu não abro um livro, nem um código. Todos os artigos estão na minha cabeça. Eu falo, tá, pode ver. Eu leio o artigo pro meu aluno. E às vezes o aluno fica assim, ai, professora, como é que você decora isso? Eu falei, olha só, não é questão de decorar, foi uma questão de tempo, foi uma questão de dia a dia. Eu falei, eu advogo e leciono a mesma matéria, penal. Então, se você é meu cliente e vem falar comigo, eu já digo pra você, olha só, o seu crime é tal, a pena é tal, a saída da gente é essa, a gente vai pedir isso, Então, isso é a mesma coisa da aula. Então você acaba acostumando. O aluno ele tem que entender que ele não precisa saber os artigos de cor como eu sei para ele passar no concurso. Porque eu vou fazer audiência e o juiz não sabe. Você vê o juiz na sala de audiência, você vê em qualquer audiência, tem um código lá em cima da mesa dele. Por quê? Porque na hora ele abre. Já cansei de falar pro doutor Excelência, o quesito é esse. Tá no 483, inciso 2, pode botar aí que é nessa ordem. Mas é porque eu sei mais que ele? Não. É porque eu decorei. Ele não. E isso não significa que eu sei mais que ele. Ele é um juiz, eu sou uma advogada. Então, quer dizer, sabemos a mesma coisa, fizemos a mesma faculdade, sabemos do direito, mas cada um tem uma capacidade cognitiva diferente do outro. Cada um tem um jeito de lidar com isso. Então, o candidato a concurso, ele tem que saber que isso vai acontecer com ele também. Ele não vai ser igual ao outro. E um detalhe, para quem vai fazer concurso, não importa se o concurso é grande, se é pequeno, se tem poucas vagas, se tem muitas vagas, se tem muitos concorrentes. Porque é o que a Renata falou anteriormente. A gente tem
duas situações, o aluno que passa e o aluno que desiste. Então você não concorre com outra multidão de pessoas, de concurseiros, você concorre com você mesmo. Você que vai se dedicar, você que vai estudar. E para isso significa realmente abrir mão de uma vida social, abrir mão de muita coisa, e é o que nós sabemos. Só quem vive no mundo do concurso entende o concurseiro e o professor de concurso. Eu digo, do mesmo jeito que para o concurseiro ele é difícil porque ele acaba com a vida social dele, a mesma coisa acontece com a gente. Época de concurso público, você não vê a gente fora de sala de aula. A gente dá aula de manhã, de tarde, de noite, e à noite a gente prepara material. Sábado, domingo, feriado. Então não adianta marido, filho, ninguém chega perto de você, porque assim, não vai ter você. Não vai ter você, porque a nossa vida está envolvida naquilo. É de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo. E a mesma coisa é o concurseiro. Então, é uma vida que na época que o concurso sai, é uma vida solitária. É uma vida solitária. Só que, para ele que está estudando para concurso, é uma vida solitária que almeja concretizar um sonho dele. Então, vale a pena? Vale a pena. E pra gente, é a nossa satisfação profissional chegar no final e ver teu aluno aprovado. Eu, semana passada, tive o prazer de acompanhar, essas últimas semanas tenho tido o prazer de acompanhar os meus alunos fazendo o TAF da Polícia Civil. Eu fui a simulado do TAF, eu fui à prova de alguns alunos, porque se a professora vai na minha prova, grita, e eu fiquei feito uma louca. Tá vendo que eu tô rouca? Eu subi na grade, gritar, fulano, Beltrano, corre! Tô aí com você. Então, assim, ver aquele aluno passar, ver aquele momento, gente, arrepia minha alma. Até entendeu? Vale a pena cada momento de solidão. Que o cara não passe. Não assim. passe. Você vê que ele foi ali. É legal quando e ele não desiste. Pra você, ele Assim, volta. pô, Renata, eu não passei, mas eu vou voltar. Vou continuar. Então, assim, vou fazer direito por sua causa. Eu ouvi isso de um aluno agora essa semana que ele virou pra mim e falou, professora, não leva mal não, mas deixa eu te dizer, a sua inteligência, a tua aula foi algo que mexeu tanto comigo que ele falou a mesma coisa. Eu vou fazer direito, porque a sua aula é afrodisíaca. Ele falou isso pra mim, eu falei, que eu nunca tinha ouvido essa palavra na vida, né? Que uma aula é Ele falou isso pra mim, ele falou assim, a sua aula é afrodisíaca, eu não fiquei nessa, eu fiquei por pouco, mas eu vou, e eu vou continuar. Então assim, ouvir aquilo de um aluno e sabendo que aquilo não é uma cantada, que assim, ele está admirando o seu trabalho, né? Ele encontrou uma palavra para poder me trazer a dimensão do quanto ele admirou aquilo. E ainda chega com medo, porque assim, a gente tem esse problema. O aluno, ele fica com a gente assim, professor, eu posso falar? Professor, eu posso perguntar? A gente tem esse jeito meio assim, nós duas, a gente tem um jeito de falar. A gente entra com aquela carapuça, toda que a gente já falou, e a gente fala muito forte. Então, a pessoa que está ouvindo a gente também tem um medo. Eu tenho aluno que chega perto de mim para falar que ele gagueja. A voz mansa, a voz mansa. Essas são as piores. Eu fico gaguejo. Calma, pode perguntar tranquilamente, eu não mordo, eu não vou brigar com você, pode falar com calma. Você vê que o aluno, ele tá tremendo, ele pode fazer uma pergunta, ele tem medo de chegar até você. E assim, é essa separação que a gente acaba fazendo, mas quando ele conhece a gente, você vê que assim, ele vê e o depois, quando ele vem e fala assim, olha, eu não passei, mas eu cheguei tão perto que eu vou continuar, hein? Isso é gratificante demais. E o que eu sempre falo, eu tava dando aula ontem, né? Aí tinha muitos ex-alunos, tava em Niterói. Tá todo mundo na nova turma. Tinha muitos ex... E pessoal desanimado. Duas coisas que eu falei ontem. Para passar no concurso, você não tem que ser expert em nada. Você tem que ser mediano em tudo. É medíocre, é o aluno medíocre. Tem que saber um pouco de cada coisa. Assim, você tem que saber um pouco de cada coisa para passar. Você não tem que ser expert, fodão em nada. Nada. Se ele te cortar, eu até falo assim, ó, vídeo a Josiane. Eu não passo no concurso se eu quiser fazer uma prova agora. Por quê? Porque eu sou fodona em penal, processo e leis. Mas o concurso não é penal, processo e leis. O concurso tem português, informática, constitucional, administrativo. Vocês não têm que ser especialistas em nada. Vocês têm que ser mediano em tudo para passar. O Estado não exige que você seja expert em nada para você ser um servidor público. Ninguém é gênio. Se o cara fosse gênio, o cara não tá fazendo concurso. Se o cara fosse gênio, tava lá no Vale do Silício criando um aplicativo novo para ficar zilionário. Exatamente. Esse é o ponto. E o ponto número 2, que eu falei isso ontem, pessoal desanimado, aquela galera desanimada. Olha só, não adianta, não importa quando vai ser o próximo concurso, tô falando do exemplo específico, da Polícia Civil, o pessoal que não passou, tá? Porque haverá outro concurso, isso é um fato. Contra fatos não há argumentos. O concurso vai acontecer daqui a 2 anos. Porque já foi amplamente noticiado, as vacâncias vão continuar acontecendo. Isso é um fato. Normal. Então, assim, o tempo vai passar de qualquer maneira. O tempo vai passar. Aí você escolhe se daqui... O tempo vai passar. Então vamos supor que venha daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos passa assim, né? Rápido. Daqui a 2 anos. Se você ficar parado,
estagnado nessa merda, nessa zona de desconforto aí que você escolheu, porque a vida é feita de escolhas. E cada escolha é uma renúncia. Se você ficar parado aí reclamando, o tempo vai passar de qualquer maneira e daqui a 2 anos você tá na mesma merda. E não me vem reclamar, porque eu não tenho paciência com gente que se vitimiza o tempo inteiro. Não tem. Bom, Não. mas se você pegar isso que está dentro de você, esse sentimento aí de frustração, de impotência, sei lá, e transformar isso em tesão tesão vontade, para estudar. vontade de chegar lá. Tem que ter tesão para estudar. Você tem que entender que aquilo ali é para te ajudar. Se você não tiver tesão naquilo, no propósito que você quer, não vai adiantar, você não vai absorver nada. Mas se você pegar isso que você está sentindo aí e transformar em ânimo, não é fácil. Isso não é assim. Sim. Daqui a 2 anos, você Tá vai estar pronto. voando. Porque você vai ter 2 anos para se preparar. E só essa questão de vagas, né, de abrir outro concurso e tudo mais que você está acabando de falar, a gente só tem um parâmetro, ainda mais quem faz concurso para a área de polícia, né? O único parâmetro que a gente tem para calcular a quantidade de policiais e tudo mais, né, que a gente está falando de concurso, então vagas e isso, é da ONU, né? A ONU fala que nós temos que ter 250 habitantes para cada agente de segurança pública. É a única forma que a gente tem de calcular, é da ONU, que foi a única que propôs isso. Então, só no estado do Rio de Janeiro, né, vamos dizer assim, nós teríamos que ter 75 mil agentes de segurança pública. Tem Só quantos? no estado do Rio de Janeiro. Policiais nós não temos 50 mil ainda. Policiais militares, né? Civil, caso salvo engano, civil chegam a quase 20 mil, se eu não me engano. Somando todas as áreas. Formando. O técnico, o investigador e o Exatamente, inspetor. Exatamente. exatamente. Porque tem 9 mil de um, 5 mil de outro, E 3 mil a de outro. população não vai parar de crescer. A gente vai continuar precisando de policiais Só na cresce. rua, né? E as pessoas então, vão assim, se aposentar, as pessoas vão quem morrer. tem esse sonho de chegar lá, continua E o estudando, que as concurso vagas vão... vai acontecer. Exatamente, vai O concurso acontecer. vai acontecer. E ele não pode ficar estagnado, porque assim, uma coisa que é importante o concurseiro saber é que ele estudou agora para esse concurso. Aí ele acumulou uma série de conhecimentos. Por algum motivo não passou nesse. Então, se ele der uma parada agora para só retornar esse estudo quando sair o próximo edital, ele não vai passar de novo. Sim. Não vai passar. O concurseiro, ele tem que ter o costume, o hábito de estudar sem parar até passar. A aprovação. Então, assim, agora eu não tenho edital. Eu saí desse concurso, eu tô mal, sofri um baque. Vou parar? Não. Vou continuar estudando. Posso não ter a mesma intensidade no estudo que eu estava tendo. Por exemplo, eu não ia, o aluno fala assim, eu não estava indo nem ao aniversário da minha mãe. Agora ele vai, porque não tem estudo aberto. Mas ele tem que saber que ele tem que manter a rotina de estudo. Porque se ele agora... Vou dar uma pausa. Manter o ritmo do Vou treinamento. dar uma pausa agora e daqui a pouco eu volto. Acabou. Quando ele voltar, ele não volta Tem uma mais. fila, o cara sai Ele da fila. sai, e quando ele sai da... Exatamente, quando ele sai da fila, ele vai voltar lá pra trás. Ele não tá lá na frente mais. Porque enquanto ele parou, os outros continuaram. Na época da pandemia, eu tive muitos alunos que falavam assim... Não vamos estudar, tem pandemia, não tem concurso. Eu falei assim, você tem que aproveitar a pandemia. E todos os meus alunos que aproveitaram a pandemia e não pararam de estudar, em sua maioria, passou nessa prova. Por quê? Porque enquanto não não vai acontecer a pandemia, que não sei o quê, todo mundo estudando. A gente sabe disso porque, assim, a gente tem projeto particular, esses alunos que participaram desse projeto e que hoje a gente passamos, eles continuaram ali, teve uma continuidade. Se você sair dessa continuidade, se você sair dessa rotina, não vai passar de novo. Eu digo para o aluno, eu não vou passar a mão na cabeça, porque não vai passar. Não estudou, não vai passar. O que você pode agora é diminuir a intensidade. Você não precisa ficar lá de domingo a domingo na biblioteca. Poxa, você pode curtir um domingo com a tua família, Claro. pode curtir um sábado também, mas lembre-se que quando chegar na segunda, você vai estudar de novo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se você é o cara que trabalha e estudava no sábado, mantenha os seus estudos ao sábado. Não pare de estudar. Por quê? Porque se parar agora, daqui a 2 anos, quando vier o concurso, não vai passar. E lembra, só para dar uma boa notícia, a gente ainda tem a prova de oficial de cartório da Polícia Civil, que não vai acontecer daqui a 2 anos. Está para acontecer. A qualquer momento pode sair, provavelmente o ano que vem. Então você que não passou em inspetor, não passou em investigador, não pode parar agora. Porque se parar, Não vai passar de novo. a pessoa que vai continuar estudando vai passar à sua frente de novo. Aí você vai dizer para mim, poxa, fiquei por causa de uma questão. Fiquei por É o causa que de a gente 2. sempre fala. Parou de estudar. Em que momento os vencedores surgem? Eles não surgem assim. Eles surgem no momento que eles reprovam e continuam. Exatamente. Nesse momento aparece o cara que vai passar. Assim, eu vou falar de mim aqui para pontuar uma situação aqui. Para as pessoas verem que concurso público é uma construção, assim.
Eu sempre estudei muito, como eu estava contando. Daí, em 2009, eu tive a brilhante ideia de casar. Brilhante, foi brilhante, uma ideia brilhante, né? Aí, 2013... Ela tá divorciada. 2013, Só pra constar. a partir do dia que eu casei... Cortou a cronologia. De 2009 a 2019, que foi quando eu me divorciei, eu fiquei 10 anos sem estudar. Porque meu filho nasceu em 2013, por Dedicação à família. outras questões, e porque eu tava com aquele trauma da reprovação ainda no cangote aqui. Aí em 2019 eu finalmente me divorciei, consegui me alforriar, porque né, foi o livramento de um casamento complicado, violento, enfim. Aí eu falei, bom, eu não tenho a menor condição emocional de agora voltar a estudar. Eu preciso me restabelecer emocionalmente, porque eu tenho um filho que precisa unicamente de mim, porque sou eu e eu, né? Isso, e eu, né? E eu preciso me restabelecer emocionalmente. Eu tô falando isso porque outras pessoas podem estar passando pela mesma circunstância, guardadas as devidas proporções, obviamente, né? Depois eu demorei 1 ano para viver, porque eu acho que o luto é importante. O luto de uma ruptura, você tem que viver aquilo ali. Você não pode pular a etapa e jogar aquilo para debaixo do tapete, senão aquela merda vai sair a vida inteira. daqui a 2 anos. Então, viva o luto. Ponto. Dali eu fiquei 1 ano me restabelecendo emocionalmente, com meu filho ali, sozinha, não sei o quê. Falei, em 2020, falei, bom, agora eu vou voltar a estudar. Vou retomar o meu projeto de vida. Quero fazer mestrado? Quero. Mas não é o momento agora. Porque não dá pra conciliar tudo. Não dá pra ficar equilibrando pratinho. Eu não sou de circo. Então, na minha vida, o mestrado vai acontecer em outro momento. Eu preciso resolver o que eu quero, que é passar no concurso. Aí veio a pandemia. Aí foi uma catástrofe, foi uma merda, a gente em casa, hashtag fica em casa, a gente sem poder trabalhar, foi outro baque. Então assim, eu só voltei a estudar efetivamente em 2021, quando a gente voltou, né, a Jo me ajudou, me deu material, não sei o que, parará. Quando eu voltei a estudar, eu vi o quanto eu perdi. Eu pegava o livro e falava, cara, eu me lembro que eu era muito afiada nisso aqui. Eu me lembro que isso aqui eu sabia tudo. Tava no sangue. Mas você esquece. Porque se você para de estudar, é como se fosse uma fila indiana. Você sai da fila. E ainda assim eu falei, cara, eu vou fazer o concurso porque o meu objetivo, eu não falo que é sonho, porque sonho é uma coisa intangível, uma coisa que não é palpável. Eu acho que minha meta é ser delegado de polícia, ter a pistola na cintura, ficar bem gostosa. Mentira. Cara, eu fiz a prova, não passei, fiquei por 2 questões em penal. Vivi o luto, porque é foda. É foda. Eu já reprovei em muitos concursos, não tem problema nenhum de falar isso, porque eu não tenho esse problema. Eu acho que professor e aluno, tudo a gente está no mesmo barco. Exatamente. A gente está fazendo outro tipo de concurso, outro tipo de cobrança, mas a vibe, o clima é a mesma coisa, né? O fato de eu falar que faço concurso não me diminui nada, né? Mérito muito pelo contrário, né? Eu acho que só faz concurso quem tem coragem de dar a cara a tapa e tá preparado para se frustrar. Vive o luto e volta. Como diz uma amiga minha que é delegada de polícia no Acre, a Mari, não há nada mais nosso que os nossos sonhos. E sonhos não envelhecem. Apenas siga em frente. Esquece, continua estudando e siga. Ah, mas eu vou agora, técnica ninja, vou começar a estudar agora fazendo questão. Se você não sabe a teoria, como é que vai fazer questão? Fazer questão. Quer dizer, você está se sabotando, é um autoflagelo. Você tem que ter uma organização e até você encontrar a sintonia fina, você vai errar, vai tentar métodos ruins e vai errar. Professoras, concurso da Polícia Civil que acabou de acontecer, né? Daqui a pouco está entrando aí o concurso da Polícia Militar. Mas eu queria que vocês fizessem assim primeiro da Polícia Civil, né, que acabou de acontecer. Faz um resumo do que foi a prova, dos erros que tiveram na prova, né? Ainda tá esse embate aí que cancela uma, não cancela a outra, há poucos dias aí isso acabou de acontecer. E um resumo também dessa banca que utilizaram. Polícia Civil, a prova de inspetor e a prova de investigador
no que diz respeito a direito penal e processo penal e leis penais, foi uma ingrata surpresa. Por quê? Porque foi uma prova muito fora do conteúdo programático. O que caiu dentro do conteúdo programático previsto no edital não é o que se pergunta num concurso de polícia. Polícia prende, polícia investiga. Então você tem que perguntar em prova de polícia sobre prisão, sobre inquérito. Em leis penais tem que perguntar sobre droga, estatuto de desarmamento. Entendeu? Então você tem que perguntar o que a polícia faz. E o que eles fizeram? Trouxeram questões que não guardam uma relação direta com a atuação de um policial. E trouxeram questões extremamente doutrinárias e de uma doutrina minoritária, que sequer foi mencionada no edital. Então, se a banca, ela pretende fazer um concurso, onde ela vai perguntar, vai fazer questões doutrinárias, ela tem que ter a hombridade de colocar no seu edital um conteúdo programático indicando a doutrina que ela vai escolher. Ela não fez isso. Então, para mim, ponto 1, a prova já tem problema aí. Ponto 2, cobrou resolução que não existe mais. Ponto 3, fez perguntas e deu respostas que estão erradas. Então, a banca ela tem que fazer o seguinte: olha, eu fiz essa questão e eu respondi errado, então deixa eu trocar ou deixa eu anular. Então, o que a banca fez no concurso da prova de inspetor e na prova de investigador, para mim foi uma covardia. Uma covardia. E, para mim, a maior covardia está sendo dos magistrados que não estão reconhecendo isso e não estão anulando as questões, não estão aceitando as ações que os alunos estão entrando. Veja bem, eu sei que a banca, e isso já é decisão do STF há muitos anos, ela é quem decide sobre as questões que ela faz. Só que quando é ilegal, quando é inconstitucional, o judiciário tem que entrar. E há ilegalidade, sob o meu ponto de vista, em cobrar em uma prova aquele conteúdo que eu não disse que cairia. Também há ilegalidade, do meu ponto de vista, cobrar um conteúdo que eu disse que cairia, mas pedindo posicionamento doutrinário minoritário. Porque se eu não indico doutrina, eu não posso cobrar doutrina em prova. Então, essa prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu tenho diversos alunos aprovados, parabéns, são alunos perseverantes, muitos deles estão estudando há muitos anos. E assim, os alunos me perguntam, poxa, se você tem muitos alunos aprovados, o que justifica a grande quantidade dos reprovados? Olha só, é o que nós falamos aqui durante toda a entrevista, todo o nosso bate-papo. Estudo é algo que você vai construindo durante o tempo. Você não pode cair hoje de paraquedas e deixar que vai passar no concurso. Há quem caia de paraquedas e passe? Há. Porque há sorte. Há aqueles que chegaram, estudaram 3 meses e passaram. Mas isso é uma regra, não, isso é uma exceção. Isso é coisa do Espírito Divino. Porque não é coisa de nós seres humanos, isso é coisa sobrenatural. O cara ou tem pacto de um lado ou tem pacto de outro. Porque é raro, brincadeiras à parte, mas é verdade. É coisa que assim, ó, Deus chegou e falou assim, cara, eu vou te abençoar hoje. Porque se não for assim, não vai passar. A gente sabe que estudar em concurso é uma construção de estudo, de disciplina, de muitas coisas que a gente já conversou. Então, o cara que passa com 3 meses, igual quando o curso vai te dando fórmula mágica, se matricula aqui que em 3 meses eu faço você passar, não faz porra nenhuma. Por quê? Porque não tem como fazer, eu não faço ninguém passar, eu não faço milagre. É a mesma coisa que eu dizer pra você que eu vou te dar uma sentença absolutória no seu da sentença. Então, não faz. A realidade essa prova foi uma prova para quem estuda direito há muitos anos e para quem estuda direito na doutrina, não é na lei. Se você tem um edital que não tem doutrina, que é só legislação, e ele fala em noções básicas de direito, a única coisa que essa prova não trouxe em penal, processo penal e leis penais, foram noções básicas. Sim. Agora, ela trouxe uma coisa que eu já vou aproveitar o gancho para a gente chamar a atenção. Tanto na de investigador quanto na de inspetor, a banca, ela trouxe muitas questões de Lei Maria da Penha. E como daqui a pouco a gente vai falar de polícia militar, eu já vou adiantar uma fala. Estudem a Lei Maria da Penha. Porque é a lei do momento. É a lei do momento. Você quer passar em concurso hoje para segurança pública? É o tema da redação. É o tema da redação. O aluno tem que conhecer a Lei Maria da Penha. Essa prova, você pode ver, pega a prova de inspetor, pega a prova de investigador, você não encontrou questão de lei de droga, de abuso de autoridade, de lei de tráfico, crime organizado, aquilo que a polícia está ali no dia a dia. Mas olha, eu acho que tem tanta mulher apanhando, eu acho que tem tanto relacionamento abusivo, que a prova, ela fez o seguinte, ela chegou e falou, vou falar de Lei Maria da Penha. E outra, ela não foi só na lei. Outra coisa errada, ela foi em leis que não são a Lei Maria da Penha, que diz respeito à violência doméstica. Por exemplo, a lei que manda que a segurança pública tenha um xizinho na mão. Essa lei, a Lei 14.188, ela não estava no edital e ela foi cobrada.
E o pior, a resposta a respeito desse assunto nem está na lei, está numa resolução do CNJ. Então, é uma prova absurda. É uma prova absurda. Eu dou os meus parabéns aos meus alunos que foram aprovados, e aqueles que não foram meus alunos também, mas que foram aprovados, vocês merecem todas as palmas, todos os aplausos. Foram aprovados com louvor, tem que ser aplaudido de pé, quem passou nessa prova, tem que ser aplaudido de pé. E não fico triste com os que não passaram. E os que não passaram não podem ficar tristes, porque foi uma prova num ponto fora da curva. Foi uma prova muito diferente daquilo que se pensa numa prova para a Polícia Civil de um estado, principalmente considerando o edital. Então, assim, essa prova da Polícia Civil, na minha matéria, eu entendo que foi uma prova, ponto fora da curva. Quem passou, passou com louvor mesmo, é para ser aplaudido de pé. Porque quem não passou não é que não sabe a matéria. Quem não passou é que estudou o que estava no edital. E o que estava no edital, muita coisa não caiu. Entendi. E você, Renata, o que você faz aí de síntese? A galera que estuda pra polícia, a galera gosta de penal e de processo penal. Então eles estudam... É o assunto deles, né? O assunto de lidar. Que é uma coisa natural, né? Sim, claro. Só que as pessoas têm que entender que não são as únicas matérias que caem. Então a minha matéria, especificamente, é aquela matéria que ninguém gosta, porque direito público é uma coisa que ninguém gosta, e a pessoa vai dando menos importância. E aconteceu o que a gente já sabia que ia acontecer. A prova de inspetor veio num nível absurdo de dificuldade em direito administrativo. A de investigador, mais ou menos, mas de direito administrativo tinha questão lá que estava na minha prova de delegado. Só que delegado, você sabe que você tem que ser formado em direito. Não havia essa exigência no edital de inspetor. Então, a pessoa, para fazer aquela prova de constitucional e de administrativo, que são os ramos do direito público, ela tinha que ter uma maturidade jurídica que não é compatível, tampouco proporcional, com o cargo que a pessoa almeja. Então, assim, eu vi muita gente indo bem em penal e se ferrando em administrativo. E se ferrando em constitucional. Embora a gente tenha dado as questões em sala, a gente aborda o edital todo, mas veio uma prova desproporcional. Acho que a prova foi covarde, porque era um concurso que tinha um tempo que não tinha, então tinha muita gente que já estava estudando há um tempão, e por conta do tempo que não tinha, a necessidade de preencher vaga. Você quer fazer uma prova difícil? Fácil, acho que tem que fazer. Acho que tem que fazer. Desde que seja uma prova justa. Como é que você vai cobrar uma questão que é controvertida na doutrina, uma prova que é objetiva, que não é discursiva? Você pode cobrar orientação do STJ e do STF, mas não caiu isso. Caiu posição da doutrina, de um autor lá. Isso é covardia, porque isso não foi abordado, porque não era exigido no edital esse tipo de coisa. Então, eu faço minhas as palavras da Jo. Eu acho que a pessoa que passou está super de parabéns. Mas a pessoa que não passou também está de parabéns. Tem que pegar essa reprovação, tem que aparar as arestas, né? Porque eu acho que uma reprovação é importante. Tem que pontuar e verificar onde é que ela pode melhorar, o que pode ser feito, e continuar. Porque assim, o judiciário, houve algumas ações, né? O judiciário não pode chegar e falar assim, eu acho que essa questão aqui é injusta. Isso ele não tem atribuição, competência para isso. Exatamente. Ele pode falar assim, olha só, eu anulo essa questão porque ela não estava no edital. Exatamente. Eu anulo essa questão porque, por outros motivos. Ele pode controlar a legalidade da questão. Por gabarito errado, qualquer coisa do tipo. Sem justa, não mas não pode. pode falar, eu acho que essa questão não tinha que ter caído. Sim. Mas ele pode anular, por exemplo, a questão está errada. E nós tivemos uma questão na prova que ele deu a resposta de tentativa e, na verdade, ela estava entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Então, é uma questão que o judiciário olha e pode anular, né? É uma questão, a questão da Lei Maria da Penha, da questão do X, quando a mulher chega com um xizinho na mão, o que a pessoa que atendeu tem que fazer? A pessoa que atendeu tem que fazer, tem que levá-la direto para a delegacia? Não é assim. Tem que calmá-la, se for o caso, colocá-la no canto, esperar a polícia chegar para poder resolver. Então, assim, é uma questão que caiu? Estava no edital? Não, tem que ser anulada. Sim. Muita gente acertou. Por que muita gente acertou? Porque a gente fala disso. Se você olhar no meu canal, se você olhar no meu Instagram, você vai ver eu fazendo vários vídeos sobre isso. Então, o aluno que segue a gente, vê. Mas estava no edital dele? Não. Então tem que ser anulada. É o que ela falou, não vai dizer se está justo ou injusto, porque isso aí é método da administração. Agora, se está ilegal, tem que tirar. E o problema maior que os alunos estão, porque eu tenho vários alunos que ajuizaram a ação contra esse concurso. Aí você pega uma determinada comarca que concede, né? Outra que não. O juiz é muito legalista, não concede. Peraí, isso cria uma insegurança para o concurseiro.
Porque ele tem uma insegurança, a administração fazer e uma prova, injustiça na vida, porque sim, assim, né, porque ela entrou numa Comarga e eu entrei na outra, ela vai passar e eu não? Acontece isso, exatamente. O Luan entra com ação lá em Niterói, por exemplo, conseguiu eliminar. Aí o Rafael entra com uma ação aqui na capital, não ganha. Peraí, a gente discutiu a mesma questão, exatamente. É o mesmo objeto, a mesma causa de pedir, você não ganha. Então, assim, o candidato, ele tá passando por um sofrimento psicológico que era desnecessário se a banca tivesse sido séria na hora de fazer as questões, é o que eu penso. Vocês acham? Até desculpa falar séria, porque assim, a gente pensa, presume que a banca é séria, tá fazendo concurso sério, essa é a presunção da boa-fé sempre, né, no direito, mas a gente começa a verificar, peraí, alguma coisa não tá certo aí. Vocês acham que assim, por exemplo, no edital, de qualquer prova, de qualquer concurso público, já teria que sair qualquer ajuizamento, qualquer coisa que você vai fazer ali perante aquela prova, perante aquele edital, tem que ser na comarca tal, para ter igualdade para todo mundo depois da prova, digamos assim. Poderia ser assim? Não poderia, porque isso viola o princípio do juiz natural, assim. Não tem como você escolher onde você vai ajuizar. Depende de vários fatores. Não a gente, mas o edital, ou então não pode pôr. É porque depende de onde o domicílio do candidato. É do domicílio. Entendi. Assim, a lei processual civil, ela vai dizer que num caso como esse, quando você se sente prejudicado com questão de concurso, é regido pelo domicílio do local onde você reside. Então nós teríamos que ter uma lei que tratasse de um dispositivo legal para colocar no código dizendo que quando se tratar de causas inerentes a concurso público, que elas seriam discutidas na vara de fazenda pública do local de sede da banca. Isso nós não temos no código. Entendi. Então, na verdade, a gente tem até no Código de Processo Civil que quando você for discutir matéria de concurso público é na vara de fazenda pública, porque ali é o Estado que vai estar no polo passivo. Porém, a competência é do domicílio do concurseiro, Entendi. do autor da ação, aquele que está fazendo a prova, porque ele que se viu prejudicado. Agora, eu acho que seria viável uma ação coletiva dessa, e acho que seria viável também até a questão de uma lei para alterar e colocar isso. Por quê? Porque você cria essa insegurança com essa questão da competência, porque como eu estou dizendo, por exemplo, eu tenho alunos que fizeram a ação em Caxias, ganharam. Fizeram a ação em Bonito, ganharam. Niterói e Niterói, sim. Na capital do Rio de Janeiro, eu não vi nenhuma que ganhasse na segunda vara. Nenhuma. Todas estão perdendo. Então, quer dizer, é a mesma quantidade de questão, é a mesma prova, é o mesmo assunto, uns ganham, outros não, e aí esses vão pro TAF, outro não vai, pode e às vezes a mesma questão, algo do tipo, a mesma questão. A mesmíssima coisa. As petições que você tem olhado têm sido, copiou e colou, porque só muda o nome do autor, porque a situação é a mesma. A situação é a mesma para todos os candidatos, porque o que eles estão discutindo? Aquelas questões que não deveriam estar na prova. Ninguém está discutindo coisas exorbitantes. Né? A legalidade da cobrança daquela questão. Eu acho que já passou da hora do Estado ser sensível e solidário à questão do concurso público. E ser transparente, né? Exatamente. Porque está faltando transparência nesse concurso. Eu acho que já passou da hora. Eu acho que concurso público é uma realidade, é um fenômeno social por diversos motivos que não cabe a ninguém perquerir quais são. A pessoa faz concurso porque ela quer, tá? Mas isso é um fenômeno social. A cada concurso que vem, a gente vê uma quantidade maior de pessoas pessoas preparadas. Não tem mais aquele aluno idiota. Não tem. Não tem. O aluno é idiota porque ele é idiota como ser humano, tá? Mas eu digo, como aluno, não tem mais aquele aluno idiota. O cara tá estudando. Uhum. Então, a gente vê que tem muito concurso que falta transparência da banca dizer o espelho da prova. Olha só, eu quero que você, nessa questão, você tinha que abordar esse tópico aqui. Tem concurso que não admite recurso. Você não pode recorrer. Então você não sabe onde você errou. Tem banca que não admite que você leve para casa a prova. Aconteceu isso agora. Como é que você vai saber como você foi? Eu acho o seguinte, tem várias bancas, né, que são empresas, né? Sim, às vezes lá no que contratadas pelo Estado por às vezes no KNAI lá tem até como que não quer lucro, né? Sem fins lucrativos e tudo mais, A grande maioria assim, por ser institutos e tudo mais. Porém, ela está prestando um serviço. Sim. Uhum. Vamos ter uma visão de consumidor, né? Vamos ter uma visão de PROCON aqui, né? Se eu estou pagando uma inscrição, eu estou pagando por um serviço, né? Exatamente. É um serviço que tem que ser prestado pelo menos dentro dali do que a gente entende como legal. Exatamente. Né? E o que eu vejo muito hoje, eu acho que assim acontece, eu vejo também na área policial, eles abrem inscrição para concurso como se fosse um mercado. Exatamente. Aberto. Né? É o mercado de peixe. Exatamente. Coloco porque, querendo ou não, esses institutos são não tem fins lucrativos, mas
Recebe subvenção do Estado. E basta Mas você começar como é que se mantém vivo? Como é que se mantém vivo ali, fazendo prova, né? Fazendo concurso? Então acho que assim, transformou-se no mercado, né? E não se dá legalidade nisso. Não se dá segurança para a pessoa que está ali consumindo esse produto. Né? E não é só o consumo de um produto apenas não, sim, é uma visão, estou falando de uma visão de mercado. O que o Estado, que o legislador, o que o parlamento, assim, real, tem que considerar que o concurso público movimenta sonhos, movimenta vidas, famílias. Estudar para concurso é uma coisa cara. Muito caro. Muito. Porque você tem que investir. Você tem que fazer um curso, você tem que comprar livro, você tem que investir. Então, eu acho que é leviano. Fora o sacrifício e a abdicação. Isso aí a gente não está nem... questão social, a gente não está... Estou falando do dinheiro. Dinheiro. Então, acho que já passou da hora do Estado entender que é imperioso uma lei geral de concurso. É necessário que haja uma lei que regulamente esse mercado, porque isso aqui é um mercado. Sim. Tem gente que está enriquecendo às custas do sonho das pessoas. Eu não vou entrar no mérito da questão da ética, porque ética é um valor inerente. Tá dentro de você. Se você não... Você pode... A pessoa que é antiética em qualquer relação interpessoal. Pessoal, profissional, a questão não é essa. A questão é que o Estado tem que impor o seu dever, o seu poder de império e estabelecer balizas, regras. Por exemplo, não é razoável que um certame demore um ano, né? Publiquei o edital hoje, a prova vai ser daqui a 2 meses. Nesse meio tempo, o direito é uma ciência humana. Ele muda, ele varia. Então, tem concurso, a Jo sabe, que cai orientação da jurisprudência de uma semana. Da véspera, da véspera. Isso é sacanagem com a pessoa, porque isso não mede o conhecimento. É necessário que o concurso meça o conhecimento. Enquanto o concurso tiver a postura da pegadinha, para te sacanear, para te pegar na curva, entrarão pessoas genuinamente despreparadas. Exatamente. Tem que entrar pessoa preparada. Pode cobrar doutrina? Pode. Tem que Eu acho ótimo que cobre, porque vai forçar a pessoa a ler. E, consequentemente, ela vai escrever melhor, né? Porque as pessoas escrevem mal, né? Sim. Mas coloca no edital, seja claro, transparente. Olha, eu quero que você saiba a doutrina desse doutrinador aqui. Exatamente. Ok. Até uma semana antes da prova não pode cair modificação da lei. Caiu na prova de inspetor uma alteração da lei de improbidade que tinha sido na véspera, na antivéspera. Caiu. Absurdo. Isso é absurdo. Porque o edital não estava claro. Parece que as bancas copiam e colam, né? Fazem um padrão e sabe outra coisa que tem que sair no edital? Cronograma. Você não pode fazer uma prova de concurso, como aconteceu agora, já que a gente está falando da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aconteceu agora, aí você fez a prova, você não sabe quando vai ser o TAF. Aí sai o edital pro TAF, que você é pego de surpresa, fica só ventilando informações, vai sair. Aí sai a prova, o edital numa segunda, pro exame de TAF já acontecer a partir do próximo domingo. Peraí, você não tem tempo desses 7 dias conseguir marcar médico, para conseguir atestado, porque você tem que ter um atestado recente, você tem que fazer um exame físico para poder saber se você tá apto pro médico te dar o atestado, ele tem que fazer um eletro. E assim, todo mundo tem plano de saúde, a gente tá fora dessa realidade social. No público você vai conseguir? Não. No particular você tem R$500 para pagar uma consulta com um cardiologista? Não tem. Então, quer dizer, e não é só consulta, você tem exame. Isso é um despropósito. Por quê? Porque segrega, né? Exatamente. Você começa a segregar o seu candidato. Para que você abre um concurso, coloca lá vaga para hipossuficiente que não tem condição financeira e você vai dar gratuidade na inscrição, mas o resto é pago, meu amigo. Você tem que pegar certidão, você tem que pegar consulta médica, você tem que fazer exames, e você dá uma semana pro seu candidato fazer isso. Não, o seu edital tem que vir com o cronograma. O dia da prova objetiva é tal, da subjetiva é tal, o TAF vai ser tal dia, o exame vai ser tal dia. Por quê? Porque aí o aluno, ele tem já toda uma programação antecipada para poder ver como vai fazer. Sim. Agora, o que eles estão fazendo agora é uma covardia horrorosa. Não, e fora... O aluno saiu o edital para o TAF de inspetor. Olha, agora parece que dia tal tá saindo uma história que vai ser tal... Quer dizer... Não, e fora a questão do cara estar ali sentado estudando há tanto tempo, que ele não está nem preocupado com o TAF, ele quer passar primeiro a prova. O TAF é depois. Exatamente. Ponto importante. Então, assim, o cara não está preparado fisicamente para aquele TAF.
É. Que é Né? uma etapa eliminatória. Exatamente. É uma etapa eliminatória e uma etapa custosa. Porque, olha só, a gente pensa que a gente sabe correr, a gente não sabe. A gente pensa que a gente sabe fazer abdominal, a gente não sabe, porque tem toda uma técnica. Você pensa que sabe fazer flexão, você não sabe, porque na hora que você vai pra lá, é toda uma técnica, é mão assim, é perna assim, é pé assim, a corrida tem que ser assim, a respiração tem que ser assim. Ou seja, é o que ela falou, é um custo para o candidato, ele tem que ter um personagem, tem que ter uma pessoa que tenha conhecimento técnico para dizer como vai fazer aquilo. E aí o candidato tem que saber que não adianta, se ele vai fazer um concurso como esse, não adianta só estudar a teoria. Ele tem concomitantemente com a teoria, tá fazendo atividade física, porque senão ele não passa, como nós estamos vendo aí, vários sendo reprovados. E aí o Estado tem que ter uma lei que regulamente tudo isso para poder dar também para aquele candidato uma forma de se organizar. Uma forma de saber como ele vai fazer para poder passar por todas essas etapas. Por quê? Se as pessoas trabalham. O que eu tive de alunos na semana passada passando, falou assim, professora, a mesa daqui, mas não posso tirar foto. Por quê? Porque meu trabalho não sabe que eu tô aqui. Eu tive que inventar que eu tô com isso, tive que inventar que eu tô com aquilo. Por quê? Porque não tiveram tempo de se organizarem. E as empresas privadas, elas querem saber que você está fazendo concurso público? Que vai te dispensar hoje para você fazer seu TAF? A única coisa que ela não quer é isso na vida dela. Né? O capitalismo selvagem, ela não quer isso. Então, o concurso, ele tem que ter uma lei que o regulamente para que o candidato consiga se organizar, saber como serão essas etapas, inclusive financeiramente, porque é muito fácil você conseguir lá a gratuidade na hora da inscrição, mas o resto tudo você gasta. Tudo é gasto. É uma situação que demanda tempo, disciplina, problema orçamentário, porque o candidato precisa dar orçamento para aquilo. Ele não vai conseguir acessar estudantes todas de graça no tempo, a consulta toda no tempo. Então, a gente precisa de uma lei urgente, que todos vão nos ouvir, inclusive os nossos deputados, não é isso? Então vamos pensar numa lei, né? E uma lei para resolver o problema. Com E certeza. essa lei, ela não vai beneficiar só a parte do... beneficia o Estado também. Sim. Né? Porque existem candidatos também, a gente tem que dizer, que foram reprovados porque foram, né? E propõem ações querendo anular o certame. E tem juízes que dão a liminar. Pois é, você poupa o Estado disso, se tem uma lei. Exatamente. Eu acho que uma lei, ela não é feita para beneficiar um lado da um lado da moeda. Acho que beneficiaria a todos, porque geraria uma segurança nas relações, tanto do Estado quanto do candidato. É uma segurança legal e jurídica, né? E essa questão, assim, vocês pensam que nessa lei que a gente está discutindo aqui, essa questão o cara foi reprovado por algum ponto, às vezes no TAF, ele entra com mandado de segurança lá e começa a cursar, por exemplo, Polícia Militar. Eu vi isso muito acontecer, isso acontece muito na Polícia Militar. O cara é reprovado em alguma fase do concurso, ele começa a cursar o recrutamento, algo do tipo. 1 ano, 2 anos, 3 anos de polícia, eliminar CAI, ele tem que sair da polícia. Absurdo. É isso. Né? É prejuízo para todo mundo. Exatamente. Imagina ali o tempo que ele ficou na polícia, né? O Estado investiu naquela pessoa. Exatamente. Então, assim, também teria que abranger essa forma também no pós-concurso. Exatamente. Né? A gente tem que pensar também no pós-concurso, as coisas que vêm depois, inclusive na covardia que fazem, deixar pessoas 2, 3 anos, 4 anos, caducar o concurso e tudo mais. E a gente não tem resolução para isso. Até isso, tinha que estabelecer uma regra. Olha só, as convocações serão feitas unicamente através das publicações no Diário Oficial. Porque tem gente que esquece que fez concurso. A pessoa esquece, 4 anos depois a pessoa esquece. A pessoa fica esperando a carta, o telegrama, não sei o quê. Então, se houvesse uma previsão legal, padronizando um padrão de comportamento da administração, não haveria tanta impugnação na esfera judicial. E em não havendo impugnação judicial, iria encurtar o tempo entre a abertura, entre o término de um certame e a abertura de outro. Porque você iria minimizar o litígio. E legalizar, porque você assim, não abriu em cima do outro com o outro ainda cheio de pendência. Exatamente. Você iria minimizar a quantidade de litígio, iria padronizar o comportamento do candidato e do poder público. Mas enfim, essa lei ainda não existe, mas esse projeto de lei, isso tem que tramitar, isso tem que andar para... Deixa eu anotar aqui no meu caderno. Anota. Deixa eu anotar aqui no meu caderno. E perceba que vai ser financeiramente bom para os dois. Para o concurseiro e para o Estado. Com certeza. É porque, por enquanto, entrou naquela situação que a gente já comentou aqui. Faz-se o concurso público com a ideia de que entre dinheiro. Mas eles esquecem que entra, mas quando está mal feito, sai. O dinheiro sai, né? Sai. Com certeza. Entrou dinheiro para administração. Mas quando faz mais mal feito e isso anula, esse dinheiro vai pelo mesmo ralo. Entendeu? Então, assim, vamos fazer uma coisa de uma forma segura, que não é nem um lado nem outro, vai ser bom para todo mundo. Sim.
É porque às vezes a ganância tá tão no agora que eu esqueço do depois. Aí o depois já prejudicou, só que aí não fica mais pra esse, fica pra quem vem, né? Porque daqui a pouquinho é eleição. Sim, é isso aí, exatamente. E a vida das pessoas também, né? A vida do cara que tá prestando concurso público, às vezes o cara tá ali lutando durante 5 anos e tem uma covardia dessa que acontece. Uma vida inteira, né? E agora, não, pode ficar à vontade, pode comer, não tem problema não. Aqui tá em casa, quer mais uma cerveja? Não. Senão a gente bebe. A gente pega. Aproximando agora, concurso da Polícia Militar, né? Pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho lido, eu acho que vai ser um concurso diferente para a Polícia Militar. Vai. Né? Até a Josiane estava falando também das leis, né, que vai vir nesse concurso. O que vocês esperam aí agora para a Polícia Militar? Olha, eu estou muito feliz com esse concurso. Quero ficar mais, assim, eu estou começando a ficar feliz. Não vou dizer que estou muito, não, senão o Estado acha que tá bom. O Estado ainda não me satisfez totalmente, precisa de algumas coisas. Tá esperançosa com a banca? Estou esperançosa. Assim, por que eu estou assim, feliz? Porque eu acho que o concurso da Polícia Militar, eu digo isso para os meus alunos, a Polícia Militar é o primeiro socorro da sociedade. Aquele primeiro socorro, você grita, quem vem? PM, né? É o primeiro que você taca a pedra, mas também é o primeiro que você se socorre. Então, o policial militar tem que estar preparado. E não é admissível que no estado como o Rio de Janeiro o policial militar faça concurso sem ter direito. Não que ele tem que ser formado em direito, mas sem cair direito no seu concurso. Ele tem que ter noção de direito administrativo, ele tem que ter noção de direito constitucional, ele tem que ter noção de direito penal, não digo nem de processo, porque ele não vai trabalhar com processo, mas direito penal. E então, assim, comecei minha fala dizendo que estou feliz, por quê? Porque eu achei louvável a iniciativa do Estado em colocar uma lei para impor a obrigatoriedade de legislação especial no concurso da PM, como é o caso do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do Estatuto do Idoso e da Lei Maria da Penha. É louvável, mas falta um pouquinho, porque eu preciso, para dar essas matérias para o meu aluno, que ele tenha uma noção de direito penal, porque como é que eu vou falar de crime permanente, crime formal, crime material, se o cara não sabe o que é penal na vida dele? Então, assim, o Estado acertou, mas errou, porque falta dar o restante. E o aluno, ele tem que ter noções básicas de direito administrativo, saber o que é princípio da moralidade, né? Da transparência, ele tem que conhecer o direito, tem que ter uma noção de direitos e garantias individuais, fundamentais, o sermão está lá na Constituição, que traga pelo menos assim, vai cair o artigo 5º da Constituição, o artigo 37, o artigo 144. Pronto. Vai cair capítulo da administração, direitos fundamentais, capítulo da segurança pública. Vai cair direito administrativo, ele vai trazer os princípios que são norteadores da administração pública, porque é inerente à função dele, ele tem que saber. E cai penal, preciso de todos os crimes? Não. Vou botar para vocês noções fundamentais de penal, não precisa nem conhecer todos os crimes, mas precisa das noções gerais. Agora, por um lado, eu já acho que é um avanço ter a lei dizendo isso, porque quando alguém é vítima de um crime, essa pessoa ela se socorre da PM, não adianta chamar as outras. Todas as polícias são louváveis no seu trabalho e tudo mais, mas a PM, gente, é o nosso dia a dia. É ela que está na rua. É nela. Você parou seu carro, eu, por exemplo, eu ando demais para lá e para cá, à noite, de madrugada, meu carro furou o pneu, eu ando até encontrar um carro da PM. Enquanto não encontrar o carro da PM, eu não paro meu carro. Por quê? Porque é ele que eu vou chegar nele. Colega, vamos lá, resolver isso aqui comigo? Por quê? Eu tenho medo de como é que eu vou parar na linha vermelha, na linha amarela, fora de um carro da PM? Não paro. Então eu vou andar, vou estourar o pneu todinho, mas não vou parar. Então assim, para tudo mulher vítima de violência doméstica, ela vai socorrer de quem? Da PM. Então o cara tem que estar preparado. Porque nós temos que saber o seguinte. A violência doméstica, a gente não vai falar dela, porque isso vai ser um podcast só para isso, né? Mas a violência doméstica, ela está enraizada na nossa sociedade, desde que o mundo é mundo. E hoje a gente tem uma lei que pegou, graças a Deus pegou, as pessoas estão tomando conhecimento dela, ela está sendo bem difundida, está sendo bem trabalhada, mas precisa muito mais coisas. E aí, a gente tem que entender que a violência doméstica, ela não é só uma questão de violência física, ela é também uma questão de violência psicológica, ela é uma questão cultural, ela é uma questão que tem violência patrimonial, sexual, moral. Você às vezes vive num relacionamento tóxico, sem saber que está nele. Que as pessoas não enxergam. Você só enxerga a violência doméstica quando tem a lesão. E aí o que acontece? Em razão disso, nós temos uma sociedade machista. Olha só, não sou feminista não, tá? Eu não sou, todo mundo que me conhece sabe disso. Aliás, eu não tenho nada de feminismo porque eu continuo achando que o homem tem que abrir porta, tem que dar flores, comprar chocolate. Eu adoro ser mulherzinha e adoro que o homem seja homem. Então, assim, eu tô logo falando pra quê? Pra pessoa não chegar e dizer assim, é uma mulher falando, professora mulher é feminista. Não sou feminista não, filha, adoro ser mulher, adoro. Me trata feito mulher, assim que eu gosto. Nada de me tratar feito mulher macho, que eu não sou mulher macho, eu sou mulher, só mulher. Tira o macho da minha vida. Então, o que acontece? É pra ficar muito claro e transparente pra eu dizer pra vocês o seguinte, eu não tô aqui pra poder massacrar homem. E pra dizer que a mulher é isso. Porque a gente sabe, eu advogo, e eu sei que tem mulher que esfrega o corpo na parede pra dizer que foi homem que deu porrada e ele não deu porrada nenhuma.
Eu sei que tem mulher que é mulher de polícia, ela quer foder a vida dele, e aí o que acontece? Ela diz que ele deu tiro, ela diz que ele agrediu, ela diz que ele estuprou, que ele chegou assim. Eu sei disso, que ela vai lá na corporação e arrasa com a vida do cara. Eu sei que isso existe, porque eu advogo pra esses casos. E tem aquela que quer ganhar o dinheiro do Neymar também. Tem aquela que quer ganhar o dinheirinho do Neymar. Exatamente, tem aquela que quer ganhar o dinheirinho do Neymar, não é verdade? Então, assim, tem todo tipo de mulher, claro, como tem todo tipo de homem, né? Até porque a violência doméstica, ela não tem como vítima só a mulher. Tem homens que são vítimas de violência doméstica, lógico, né? Lógico. Apenas a lei Maria da Penha protege a mulher. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque o policial, ele tem que ter a consciência de que quando ele é chamado para uma situação como essa, ele é o primeiro socorro daquela mulher. Então ele tem que se despir de todo e qualquer preconceito nele existente, de toda e qualquer discriminação nele existente, e de toda e qualquer situação prática que ele já tenha vivido. Porque amanhã você é um policial militar, vai atender uma mulher vítima de violência doméstica, só que se você tiver uma bagagem de um amigo que já se fudeu lá na corporação, porque a mulher dele disse que tinha agredido, se ele tem agredido, você já vai com raiva atender aquela mulher. Você não pode ser isso. Você não pode ser isso. Você tem que ser o quê? Você tem que ser aquele policial que está ali para cumprir a sua função. Você vai se despir dos seus preconceitos, das suas discriminações e chega lá para fazer o que é teu. Sim. O seu trabalho é aquele. E aí você tem que lembrar que você está diante de uma mulher que realmente pode ser vítima. E que ela é vítima não só de um agressor, ela é vítima de uma sociedade, ela é vítima de uma vida inteira, ela é vítima psicológica, e você precisa estar ali para fazer o quê? Para saber lidar com a situação. Então, nada mais justo do que essa lei entrar para o concurso. Assim como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque a gente sabe que o tempo inteiro o primeiro socorro também vai vir da PM, o Estatuto da Pessoa do Idoso, e assim, estão querendo agora entrar com o Estatuto da Criança e Adolescente, e eu continuo defendendo que já que o concurso não saiu ainda, quem ouvir a gente, aproveita e coloca lá na lei. Não já colocou essas três? Coloca lá, noções de direito penal, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, porque você está criando um PM. O policial militar é o cara que lida todo dia com a criminalidade, não, eu acho com a que não vai ter como a pessoa que está, né, querendo fazer o concurso da Polícia Militar, não vai ter como ele não ler. Não tem como não ler. Porque não adianta você querer saber do fruto da árvore sem saber da raiz dela. Exatamente. Né? Então não vai ter como fugir disso. Não vai ter. Né? Mas foi o que a gente estava falando ainda há pouco agora sobre os editais. Deveria estar lá no edital falando que as noções têm que cair. Tem que cair. O edital ainda não saiu, então a gente está na expectativa. O ideal seria que caísse. Eu acho que se colocar essas três leis, tem que começar a pensar em colocar os demais direitos, até para facilitar a compreensão do candidato. Porque o candidato ele vai ler a Lei Maria da Penha, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso, mas ele vai deixar de entender muita coisa do que está ali, porque ele não conhece as noções gerais dos outros ramos do direito. Mas já é uma novidade que a gente recebeu e que é muito bem-vinda e que a gente espera que venha mais por aí, né? E tu espera, Renata, que essa parte jurídica seja mais pesada do que a parte de conhecimentos gerais? Eu concordo com o que ela falou, mas eu acho que isso tem uma raiz, eu acho que isso é uma herança que a gente tem, que entender que a polícia militar, por ser militar, acho que a corporação, os dirigentes precisam entender que apesar das carreiras militares terem regras próprias, a gente entende isso, porque o artigo 142 da Constituição assim diz, o policial militar é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais. Exatamente. Entendeu? É o primeiro então, socorro. ele tem que entender que ele faz parte de uma engrenagem. Ele é a polícia administrativa, é a polícia ostensiva, é a polícia preventiva, e a polícia civil, a polícia judiciária, a polícia repressiva, mas fazem parte de uma engrenagem. Um trabalha com o outro. E eles têm que trabalhar em simbiose. Para quem ganhar é a sociedade. Então não tem sentido exigir que o policial civil conheça o direito administrativo e o policial militar não. Se o cara tá ali na rua, ele é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais. Ele tem que entender que ele é um agente público. Ele faz parte do Estado, da engrenagem do Estado. Então, minimamente, o 37 a 41, que são os artigos que a Constituição fala sobre a administração pública. Tem que cair. Porque o cara entra sem ter essa informação, o cara vai ter que aprender isso na marra. O cara vai ter que aprender isso tomando porrada. Ele vai tomar porrada de qualquer forma, porque as porradas da vida são inerentes à própria vida. Mas ele tem que entrar pro Estado, ele não vai para a PM como se a PM fosse um organismo à exceção do Estado. Fosse um organismo externo. A PM é um órgão público do Estado. Então o cara tem que entender o que é noções de Estado, onde é que a PM integra dos três setores do Estado. Ele tem que entender que ele está inserido num contexto, não é uma situação à parte. Mas eu acho que isso é uma herança de décadas, entendeu? De isso tem que começar a ser quebrado para que pessoas ingressem na carreira mais bem preparadas. Não que as pessoas que ingressaram não estejam preparadas, não é isso. Mas que a pessoa ingresse e sabendo o que ela vai ter que ver,
o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, quais são as noções e até porque é para colaborar com a Polícia Civil também nas investigações. Porque não são atribuições estanques, entendeu? Cada uma é um fim em si mesmo, mas uma trabalha com a outra em simbiose, porque quem sai ganhando é a sociedade. Exatamente. E vocês acham que essa parte jurídica vem mais pesada nesse edital? Vem mais pesada, digamos assim, cobrando muito mais do que os conhecimentos gerais, digamos assim? Eu acho. Bom, olha só, como é uma parte muito inicial, a gente só está tendo agora, certo, essas 3 legislações. Eu tô falando disso, a expectativa, né? A expectativa digital. Por enquanto tem essas 3 leis, direitos humanos, que vai cair pesado, né? Porque direitos humanos cai de paulada mesmo. E estão dizendo que vai cair o ECA. Mas eu acho que assim, eles vão dividir. Porque como é uma prova que tecnicamente só vinha não vinha com a área de direito, não vinha com a matéria específica de direito, eu acho que agora entrando, vai ter que ser uma questão de dividir. Por exemplo, não vai dar para ser só português, geografia e matemática, aquela coisa. Não, vai ter que botar, tipo assim, 10 questões cada uma, 20 de português e 10 das outras, para poder entrar no contexto, porque senão não vale a pena colocar essa questão ali, né? Então, acho que vai vir assim, vão colocar em igualdade de condições e, como sempre, a maior quantidade de questões em português. Eu acho que vai ser assim, mais ou menos. Entendi. E, assim, eu tenho recebido até muita gente perguntando, né, sobre o concurso, e realmente é um concurso que vem esperado de uma forma diferente para a Polícia Militar, né? E até mesmo na corporação a gente tenta ver uma mudança do que aconteceu nos concursos anteriores da Polícia Militar, da baixaria que aconteceu nos concursos anteriores da Polícia Militar, né? Acredito que vocês lembram bem até da questão do Cebolinha, né, que dá até vergonha de falar sobre isso. Eu fiz concurso para a Polícia Militar lá em 2008, eu fiz o concurso para a Polícia Militar em 2004, né? Ali ainda era aquela banca que era em frente ao Rio Sul, salvo engano, me esqueci o nome daquela banca que tinha. Lembro. Qual é? FESP, alguma coisa do tipo. FESP. Então, assim, foi uma prova que eu lembro bem, eu já estava fazendo faculdade, eu lembro que foi uma prova bem pesada para a Polícia Militar, né? Foi uma prova que foi muito cobrada. E era uma prova que a gente tinha 4.000 vagas, 600 aprovados, 400 formados, que era realmente um processo seletivo para a Polícia Militar, né? E as provas que aconteceram até agora na Polícia Militar, esse vexame que aconteceram, né, nos governos anteriores a esse que nós temos hoje, eu vi que realmente cagaram para a Polícia Militar como concurso público, né? E a gente tem uma expectativa de uma prova que venha realmente melhorar a corporação como Polícia Militar, né? E é o que a gente estava falando aqui. E as pessoas estão bem preocupadas com isso, do peso dessa prova, né? Do peso dessa prova. Eu queria ouvir de você assim, vocês hoje, trocando de lugar, como o concurseiro hoje para a Polícia Militar, né? Qual é uma diretriz assim que vocês tomariam em forma de estudo e algo do tipo? Olha só, eu acho que inclusive o perfil da pessoa que está indo atrás do concurso da Polícia Militar mudou. Por que eu estou vendo isso? Porque eu estou entrando em sala de aula e eu estou vendo os meus alunos, muitos dos meus alunos que não passaram para a Polícia Civil, se interessando em estudar para a Polícia Militar, coisa que antigamente você não via, tá? Não via, porque existia... Era claro, né? O preconceito, não vou ser PM, aquela coisa toda assim. Então eu acho que o perfil de quem já está indo procurar a Polícia Militar já está mudando. E eu acho que essa prova, como é a primeira prova que está sendo com essas legislações tudo, eu acho que o candidato vai ter que se deparar, vai ter que parar e estudar a lei. Ele nunca parou para ler lei, ele vai ter que ler a lei. Ele vai ter que pegar essas leis e ler. Por quê? Vai ter que se deparar, vai ter que parar e estudar a lei. Ele nunca parou para ler lei, ele vai ter que ler lei. Ele vai ter que pegar essas leis e ler. Por quê? Porque como é uma prova que antes não tinha conteúdo jurídico e agora passou a ter, ele vai ter que ter o domínio dessa legislação. E é claro que não adianta ele agora se debruçar em cima de doutrina, porque a gente não tem edital, não tem nada, e muito provável, se para as demais polícias não tem no edital uma doutrina indicada, não tem um parâmetro, eu acho que a gente não tem nenhum outro parâmetro anterior, então a ideia é que eles vão cobrar letras de lei. Então, nesse momento inicial, eu sendo uma concurseira, eu estudando para PM, eu me debruçaria nessas legislações. E me debruçaria nessas legislações, e aí eu vou dar uma dica. A banca, quando ela não tem um precedente, ela trabalha com aquilo que a gente falou que é terrível, mas ela trabalha, é a chamada pegadinha. Então, eu vou dar um exemplo. Lá no artigo 10 da Lei Maria da Penha, vai dizer que toda mulher vítima de violência doméstica tem um direito a ter um atendimento policial e pericial ininterrupto, preferencialmente
preferencialmente por servidor do sexo feminino previamente capacitado. Essa questão vai cair na tua prova? Com toda certeza. Só que ela vai dizer que é por servidor obrigatoriamente do sexo feminino. Exclusivamente. Exclusivamente. Somente por servidor do sexo feminino. Por quê? Porque não vai ser uma prova inteligente, porque inteligente no que eu digo quanto à questão jurisprudencial, porque nós ainda não temos uma questão sobre isso, e não tem precedente. Então, o que a banca vai ter que fazer é brincar com a tal da pegadinha. Então, o candidato, ele tem que, nesse momento, se ater à leitura da legislação. E aí, eu vou já dar uma dica. Leia bem a legislação. Vá para um curso que lhe ofereça um profissional com capacidade técnica de lecionar para você a matéria. E esqueça aquela ideia de que assim, eu vou estudar em casa, porque eu conheço muita gente, eu estou estudando em casa, comprei uma apostilinha, vou estudar em casa. Gente, não passa. Não passa. Não vai passar. Por quê? Porque estudar em casa com uma apostilinha, você não tem direcionamento. O que nós em sala fazemos, o professor de concurso público que ele faz, ele nem é chamado de professor de concurso público, ele é chamado de instrutor, porque ele te instrui. Ele te dá a instrução de qual é o caminho que você vai percorrer para chegar lá. Porque quando você faz concurso público, você quer um contra-cheque. No final de tudo, você quer um contra-cheque. E se o que você quer é um contra-cheque, a tua aprovação para ter um contra-cheque, é para ter a tal da estabilidade, você precisa responder na prova o que a banca está perguntando, e não o que você acha, não o que B e C acham. Então, é o que nós falamos aqui, você não vai ficar satisfeito? Não, muita coisa eu vou falar em sala de aula, e o aluno fica pau da vida, porque ele não gosta daquilo que eu falei. Eu digo para ele, ó, entuba. Por que você entuba? Porque o que você quer aqui não é sair daqui agradado por mim ou satisfeito com seus anseios pessoais. Você quer sair daqui com a certeza que você vai marcar o xizinho na alternativa correta e vai ganhar seu contra-cheque no final. Então marca o que a banca está dizendo. Depois que você passar, você senta no divã de um analista e fica lá relaxando. E sua mente vai ficar boa de novo. Mas por enquanto... Toma tarja preta, tudo certo. Por enquanto responde o que a banca quer. Então, a banca vai fazer isso. Outro dispositivo que eu vou dizer que vai cair. Artigo 12C da Lei Maria da Penha. Ela vai dizer pra gente que quem determina a medida protetiva de urgência de afastamento do lar é o juiz. Aliás, toda medida protetiva de urgência, toda medida cautelar é ordenada pelo juiz. Mas, como a violência doméstica ela acontece em qualquer lugar do mundo, em qualquer município, nós temos ainda nesse terra imensa chamada Brasil, municípios que não são sedes de comarca. Às vezes são distritos, não é isso? E aí o que na sede de comarca significa dizer não tem fórum, não tem juiz, tá? Pra quem tá me ouvindo de casa. Então assim, não é sede de comarca. Aí o legislador vai dizer, essa mulher vai ficar sendo vítima até eu achar um juiz no outro dia, quando tiver... Não, o que acontece? O artigo 12C vai dizer, o delegado de polícia vai poder determinar a medida de afastamento do lar e vai ter 24 horas para comunicar ao juiz. E se naquele lugar também não tiver sede de delegacia de polícia? Vai pra Ilha Grande, tem uma delegacia de polícia lá? Não, o que tem lá? Um Fusquinha. Que é antigo ainda da PM, com um sargento dentro, não é isso? É isso que tem lá. E aí o que acontece? É esse PM que vai atender a ocorrência que vai determinar o afastamento do lar. Então, olha como você vai fazer concurso para a Polícia Militar hoje, olha que você vai estar determinando uma medida cautelar pessoal, uma medida protetiva de urgência. Pode fazer isso? Vai poder fazer isso. Então, é uma coisa que o PM tem que saber. Porque se ele está numa localidade dessa, onde não tem delegacia de polícia, onde não é sede de fora, não é comarca, não tem nada, ele é a única autoridade daquele local, ele vai deixar o marido voltar para casa, o agressor voltar para casa, não. Afastamento do lar e tem 24 horas para comunicar ao juiz. O cara que vai estudar hoje para a polícia, ele tem que saber isso. Só que ele tem que saber que ele não vai sempre determinar isso, só vai determinar quando o local não for sede de comarca. Então, o que a banca vai fazer? Vai brincar com essas palavrinhas. Então, o candidato tem que estar atento, tem que estar lendo, tem que estar estudando, porque isso vai cair na prova. Tenho certeza. Você vai lembrar de mim e falar assim, poxa, ainda bem que eu assisti aquele podcast. Bom demais. E você, Renata, que você, assim, eu acho que um direcionamento aí pra galera que vai fazer essa prova. Além de tudo que ela falou, eu acho que é importante ler a legislação, mas eu acho que a gente tem muitas decisões importantes. Muitas. Do STF, sobretudo, sobre a atuação. E você acha que as decisões já vão cair? Vai mesmo cair. Nessa primeira prova que vem cobrando isso? Isso vai cair. E é um apelo que eu faço às pessoas. Esquece a prática. Isso aí. O que acontece na prática não cai na prova. Importa. O que você pensa, se você concorda, se você discorda, não importa. A sua opinião pessoal, guarde pra você. Isso não vai cair. Se você concordou, se você discordou, porque na prática... a prática não cai na prova. Você não quer passar? Então você tem que botar o que acontece na teoria. Concordando ou discordando, tem que reproduzir a orientação, as decisões do STF e eventualmente do STJ, mas mais do STF, né, sobre a atuação do policial. Existe um movimento garantista, você pode não concordar, não importa. O que importa é você reproduzir
as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a atuação policial, porque isso vai cair. E isso enseja, inclusive, se o policial descumprir, enseja a responsabilidade civil para ele. Mais uma questão, é preciso que o sujeito entre para a polícia militar entendendo que é a responsabilidade civil do Estado. O cara não sabe o que é. Isso está na Constituição, no 37, parágrafo 6º. Então, se não tiver direito administrativo, o cara vai entrar cego, o cara vai ter que aprender na mão, o cara vai aprender errando. Só que o erro dele pode custar caro, pode custar, sei lá, pode custar o cargo dele. Pode custar o cargo dele, entendeu? Então, eu acho que a pessoa tem que dar atenção para as decisões do Supremo Tribunal Federal recentes sobre a atuação policial, porque isso vai ser cobrado. Caindo de administrativo vai cair tudo isso. Só que aí. Muito bom. Muito bom. Bom, chegamos ao final. Chegamos. Já chega? Tão rapidinho, né? Nem percebi. Ótimo. A câmera de vocês, eu agradeço demais, né? Eu agradeço depois de vocês que eu faça o fechamento do nosso podcast. A câmera de vocês, fica à vontade, pode se despedir da galera que assistiu a gente até agora. Eu vou me despedir primeiro, porque a Renata, ela é assim, a nossa diva dos discursos, entendeu? Ela é a diva dos discursos. Nós temos um grupo de divas, mentoria das divas, e a gente sempre deixa ela para por último, porque é a diva do discurso, aquela mulher que quando você quer ouvir uma palavra assim, que você tá mal e quer ficar pra cima, é ela, já viu? Você tá muito desmotivado, fala com ela. Você tá muito triste, fala com a Renata, deixa ela dar sempre a palavra final, porque ela tem aquela motivação interna, assim, que eu não tenho muito não, eu sou muito prática. Ela não, ela é bem assim, motivada. Mas olha só, gente, foi um prazer. E já que a Renata, antes de acabar falando das decisões, eu vou aproveitar para deixar uma cola para vocês, que eu sei que vocês vão acertar e vão lembrar de mim depois. Súmula 536, súmula 542, súmula 600 do STJ, todas elas sobre Maria da Penha. Grava, vai cair, tá? Todas elas. Depois você vai lá ler, eu não vou dizer o teu aqui não, porque senão eu já vou dizer tudo. Você vai ter que ler para você estudar. Bom, gente, olha, foi um prazer estar com vocês aqui nesse Café do Sodré, nesse podcast maravilhoso, onde a gente conversou sobre concurso público, onde a gente falou sobre tudo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz, é o nosso dia a dia, é a nossa profissão. E aí você que é concurseiro, está estudando, pode aproveitar para seguir a gente, não pode? Pode, Professora fica à vontade. Josiane Louvera lá no Instagram. Pode fazer o jabá que quiser. Professora Josiane Louvera no canal do YouTube, a gente tem vários vídeos, a gente tem um monte de projetos pessoais além dos cursos onde a gente leciona, você pode falar particular com a gente, então você faz um contatinho que a gente te explica como que as coisas funcionam. Mas assim, sem fazer o jabá agora, foi realmente um prazer estar aqui nessa mesa redonda, nesse Café do Sodré com vocês, falando sobre concurso público. E tendo qualquer dúvida, entra aqui no Instagram, fala no canal, manda ele falar com a gente, que ele vai saber como falar, vai saber fazer contato, vai saber intermediar, porque quer saber sobre o concurso, quer saber sobre como estudar, quer saber como fazer prova, onde encontrar as pessoas, pode perguntar ele que ele vai saber dizer tudinho pra vocês. A gente tá aqui se despedindo já com saudade e torcendo para que você que fez o concurso da Polícia Civil esteja passando aí nos seus certames, nos próximos passos, que é o TAF, o psicotécnico e tudo mais. E para você que vai se preparar para a PM, realmente se prepare, porque essa prova vai vir uma prova diferenciada para um público-alvo diferenciado. Então, se você está preparado, pronto para ser aprovado nesse concurso, e no que depender da gente, a gente vai te ajudar a ser aprovado, tá bom? Foi um prazer imenso e até a próxima. Agora eu deixo aqui toda a palavra de motivação com a minha amiga Renata Jorge, porque ela é ótima pra isso. Vai, cara, enquanto você falava, um aluno, sim, pra você ver, né, me mandou uma mensagem aqui pelo Instagram perguntando se o aluno pode ter tatuagem. Pode ter? Pode. Se não puder, eu tô ferrada, né? Pode. Ela é toda tatuada, difícil achar onde ela não tem tatuagem. A próxima vai ser aqui. Pode! Mas aí fala, tem que saber a decisão do STF. Pode ter uma tatuagem, desde que o desenho não revele um valor que a Constituição protege. Por isso que não pode ter tatuagem da suástica por conta do genocídio do movimento nazista. Tá respondido. Olha só, eu quero agradecer as pessoas. O convite, né? Luan, nosso ex, que chamou a gente. Nosso ex-aluno. Então, assim, obrigada pra todo mundo, Batata, Luan e o Sodré, que foi muito solícito. Obrigada por nos deixar falar o que a gente pensa. A gente não tem talento pra fingir uma coisa que a gente não é, em nenhuma hipótese, né? Representar não é com a gente, os artistas. E obrigada pela oportunidade. Eu acho que foi bacana, eu acho que foi legal. E se a gente conseguiu agregar algum valor à tua caminhada, ao teu conhecimento, acho que a nossa missão valeu está cumprida, tá?
E o que eu gostaria de falar para você que está estudando seriamente, né? Porque quem está brincando de estudar, porque tem tempo para isso, né? É que você tem todo o nosso respeito, nossa admiração. A gente realmente admira e respeita profundamente as pessoas que estudam. Que estudar para concurso tem que ter seriedade, tem que ter dedicação, mas sobretudo tem que ter maturidade, né? Tem que ter maturidade, e a maturidade não significa tempo de vida na Terra, significa outros fatores, né? Tem que ter maturidade para entender que esse é um momento de dedicação e que eventualmente você vai ter que abdicar de algumas coisas da sua vida. Estudar para concurso é um projeto doído, é um projeto doloroso, solitário, mas que no final você vai olhar pra trás e vai cantar aquela música do Rapa. Valeu? Valeu a pena, valeu a E pena. lembre-se de uma coisa, fez a prova, é só uma prova. Aquela prova não resume quem você é. Nem o que você sabe. Você é muito mais do que uma prova. Para quem acredita, para quem tem alguma religião, Estado é laico, né? Você pode, né, propagar qualquer crença ou fé, desde que não viole a lei. Mas se você acredita em alguma coisa, isso é importante também, porque isso te dá um alento, né? Mas as pessoas, precisam entender que você tem que estudar por você. Você não tem que estudar porque o outro está estudando, porque o amiguinho do filho da vizinha passou no concurso, lendo o resumo na praia e está ganhando 5 milhões. Isso é tudo mentira. Todo mundo que estuda para concurso passa por um período de entre-safra, é um período complicado, é um período de emoções à flor da pele, mas que no final tudo terá valido a pena, e as pessoas que te amam e te respeitam continuarão te amando e te respeitando, não porque você passou, mas porque você se dedicou, que isso é mais importante. É isso. Obrigada a todo mundo. Foi ótimo, né, amiga? Sensacional, Muito sensacional. Agradeço demais por ter aceito o convite de ter vindo aqui falar com a gente. Né, dividir um pouco da experiência de sala de aula, né, o pessoal que está aí falando muito com a gente também sobre o concurso público, né, muita gente procurando, querendo tirar dúvidas. Às vezes eu abro a caixa de perguntas aqui também no meu Instagram, que ela quer saber sobre o concurso da PM. Então agradeço demais o convite de vocês, foi sensacional o bate-papo. Pena que a gente não pode botar tudo no ar que a gente conversou, mas foi sensacional, agradeço demais, né? Foi sensacional. Quem assistiu o podcast vai assistir aí sentado, né, comendo pipoca, que vai ser muito ficou muito bom. Muito bacana, tá certo? Esse foi mais um Café do Sodré. Não se esqueça, ative a notificação aí do nosso canal, ative também o sininho, curta, compartilhe o nosso vídeo e pode também entrar em contato com a gente, comenta quem você quer trazer aqui no Café do Sodré, que a gente vai fazer o convite e tenta trazer pra cá, tá certo? Fica todo mundo com Deus, força e honra.